sejam muito bem-vindos. Eu sou Vanessa Vitória e vamos estar juntos hoje aqui no estúdio do SBT Brasília, primeira edição, enquanto a Vivi Costa está recuperando a voz. Então, vamos acompanhar comigo a partir de agora o que está acontecendo aí na sua região, aqui no Distrito Federal e também no entorno. Vamos trazer alguns destaques do jornal de hoje com o nosso time de repórteres. Eles estão posicionados em vários pontos do Distrito Federal e também do entorno. Agentes da Polícia Civil do DF viajaram até Florianópolis, em Santa Catarina, para prender o segundo suspeito do assassinato do policial militar aposentado, Jacó Vieira. Maicon Leão. VV, Matheus Nascimento é um dos suspeitos de participação na morte do policial militar Jacó Vieira da Silva no mês passado. Ele tinha deixado aqui a região do Distrito Federal e do entorno logo depois que as investigações começaram a apontar a participação dele. Ele foi preso em Santa Catarina, a gente traz os detalhes em instantes, viu? Ok, Maicon, até daqui a pouquinho. Policial penal viciado em crack compra droga no centro de Taguatinga, não paga traficantes e atira em 2 pessoas com a arma funcional. Davidson, conta isso pra gente. Boa tarde, VV. Boa tarde para todo mundo que assiste o SBT Brasília. Pois é, daqui a pouco a gente vai explicar toda essa situação, essa bagunça que aconteceu lá na Praça do Relógio em Taguatinga, que teve tiro, teve também distintivo de polícia sendo mostrado. Essa confusão toda eu explico daqui a pouquinho no nosso jornal. Daqui a pouquinho a gente se fala, Dave. Avião, pássaro, extraterrestre? Vídeos gravados na esplanada dos ministérios mostram supostos OVNIs e viralizam nas redes sociais. Será que temos visita de fora por aqui? Conta aí, Kátia Gomes. Pois é, Vivi, olha, desculpa, Vanessa Vitória, todo mundo está intrigado, querendo saber realmente o que aconteceu, que objeto é esse. Será que era um pássaro ou realmente era algo mais tecnológico? Pode ter sido um drone. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo com um especialista para tirar todas essas dúvidas. Daqui a pouquinho a gente entende melhor, então. Essas e outras notícias você acompanha agora. Hoje é quarta-feira, 23 de agosto. Vamos juntos? Já estamos no ar. Você lembra daquele caso do policial aposentado que foi encontrado morto dentro de uma cisterna lá na cidade ocidental no mês passado? A polícia prendeu ontem o segundo suspeito pelo crime, Matheus Nascimento. Ele estava em Florianópolis, Santa Catarina, quando foi localizado com 2 armas e, gente, mais de 500 munições. A polícia encontrou com ele também dinheiro, aparelhos eletrônicos. E quem traz os detalhes dessa operação e dessa prisão é o Maicon Leão. Maicon, boa tarde para você. Ele já estava passeando por lá há um tempo, Maicon? VV, boa tarde para você, para todo mundo ligado na SBT Brasília, a primeira edição. De acordo com as investigações, assim que ele começou a ser apontado pela polícia como um dos suspeitos, ele já deixou aqui a região do entorno e foi-se embora. Tanto que as investigações elas começaram ali, para quem está em casa entender, paralelas em 2 delegacias. Porque primeiro o Jacó desapareceu e aí foi registrado um boletim de ocorrência em Santa Maria, lá na 33ª DP, que começou a investigar esse desaparecimento. Só que com o passar do tempo e com o corpo sendo encontrado na cidade ocidental, foi aberta uma nova investigação assim que esse corpo foi localizado. Ele chegou, Viver, até ser ouvido aqui na cidade ocidental, ali na delegacia, mas assim que as investigações lá de Santa Maria começaram a apontar ele ali como um envolvimento na morte desse policial, como uma parceria ali junto com o primeiro preso, que é justamente o Bruno, que seria aquele filho de criação, que ele tinha ali negócio junto com esse policial, esse homem fez o quê? Ele simplesmente tirou todos os móveis da casa e foi embora. Tanto que assim que a justiça emitiu ali o mandado de prisão a pedido da Polícia Civil, assim que os agentes chegaram na casa dele para cumprir esse mandado, eles encontraram, VV, a casa completamente vazia. Não tinha mais nenhum móvel ali. E aí a gente sabe que a polícia, ela não brinca em serviço e que não adianta a pessoa achar que vai para outro estado, que vai conseguir se esconder, porque a gente tem mostrado várias vezes aqui no SBT Brasília, primeira edição,
aqui no DF, a polícia vai buscar inclusive em outros estados. E assim, a inteligência conseguiu cruzar algumas informações em contato com a Polícia Civil de Santa Catarina. Eles descobriram que o Matheus estava em Florianópolis. Então foi montada essa operação, agentes aqui de Santa Maria foram para Florianópolis e aí nessa operação em conjunto eles conseguiram prender o Matheus lá. Ele estava, como você já bem adiantou, com 2 armas de fogo, 2 pistolas, 500 munições, é muita munição, VV. Chama a atenção inclusive da polícia, para que dessa quantidade de munições? E aí agora ele deve passar pela audiência de custódia ainda hoje e fica justamente no aguardo, VV, para saber se ele vai ser autorizado ali pela Justiça o recambiamento dele aqui para o Distrito Federal, para que aqui sim ele possa prestar depoimento, ser ouvido informalmente, VV. Lá em Santa Catarina, ele disse ser inocente, viu? Você tem uma pergunta? Olha só, Maicon, foi realmente uma grande busca e uma operação, porque ninguém imaginava, né, que ele poderia ter ido para Santa Catarina. Inclusive, como você adiantou, ele acabou deixando a casa vazia. Ele tinha sido ouvido lá atrás, quando o Jacó nem tinha sido localizado ainda, mas não era ainda como um procurado, como um suspeito, né? E foi até por outra delegacia, porque ele foi localizado, o corpo, lá na Cidade Ocidental, e ele acabou sendo ouvido por lá, mas as investigações seguiram na 33ª Delegacia de Polícia em Santa Maria. E aí escapou para lá, a polícia já começou a acompanhar os passos dele, a rotina dele, né, a fim de, como você disse, elucidar o mais rápido possível essa situação. E o que acontece? Ele foi preso, então, por causa dessas armas em si. Ele vai passar por essa audiência de custódia em Santa Catarina por causa da questão das armas, das munições, e aí ele vem recambiado aqui para o Distrito Federal, e aqui ele responde pela morte, né, ainda como suspeito, vai ter toda a questão judicial. Aqui, aí ele cumpre pena pela questão das armas. Tudo aqui no Distrito Federal, Maicon? Quando ele vier para cá, que ainda deve acontecer isso essa semana, né? Sim, VV, a Polícia Civil do Distrito Federal está aguardando apenas a liberação da Justiça para que ele seja transferido aqui para o DF. Lá em Florianópolis, em Santa Catarina, ele vai responder pelo porte de arma, na verdade, pela posse dessa arma, e aí ele deve responder. Mas como a situação aqui é mais grave e já existia na Justiça em aberto esse mandado de prisão, a Polícia Civil do Distrito Federal pediu para que ele fosse recambiado para cá, para dar sequência nas investigações e para que ele também cumpra a pena aqui. Lá em Santa Catarina, ele chegou a ser ouvido informalmente, disse ser inocente, mas ele deve prestar o depoimento formal na 33ª DP, acompanhado do advogado, assim que chegar. A expectativa da Polícia Civil é que essa autorização saia o quanto antes e que ainda essa semana ele seja transferido aqui para o Distrito Federal. Sim, Vivi, ele chegou a ser ouvido aqui na Cidade Ocidental, no início ali do desaparecimento, assim que o corpo foi encontrado, ainda não na condição de suspeito, mas de testemunha. Por quê? Iniciou aquela questão que o Matheus, que é o filho, na verdade, o Bruno, que era amigo desse Matheus, que chegou a apresentar ali para o Jacob ele como um sócio, eles começaram a ter essa relação para as outras pessoas de sociedade. A família do Jacó, inclusive, nem tinha contato próximo com o Matheus, não chegou a ter muitas informações, tanto que ele entrou no radar com o andar das investigações a partir do momento em que a polícia percebe ali uma transferência de R$600 mil do Jacó para ele. Então aí acende um alerta, ele se apresenta ali num primeiro momento como sócio. E aí, quando ele vê que a situação está começando a fechar o tempo para o lado dele, aí sim, ele sai, desaparece, tira todos os móveis da casa e a polícia precisa realmente fazer esse trabalho ali de formiguinha para tentar localizar, descobrir para onde foi, a forma como tudo isso aconteceu. Então, a expectativa é que ele chegue aqui o quanto antes para prestar esse depoimento agora de forma oficial, formal, para que possa ajudar nos esclarecimentos dessa situação. Para a polícia, VV, até agora não tem dúvidas da motivação do crime, que teria sido financeira por conta de um valor de R$750 mil.
esses 600 mil que foram transferidos ali da conta do Jacó direto para a conta do Matheus e outros 150 mil que teriam sido entregues ali em mãos. A polícia ainda não passou muitos detalhes da dinâmica, da participação de cada um, mas vale a gente ressaltar para quem está em casa um pouquinho de como o crime aconteceu, porque o Jacó desapareceu no dia 10 do mês passado. Ele saiu de casa ali para participar de uma licitação, na verdade uma avaliação ali para essa licitação, só que era uma emboscada. Para todo mundo ali, ele inclusive conversando com sócios, falando para onde iria, mal sabia ele que ele estava indo para uma emboscada. Com o andar das investigações, a polícia foi lá e prendeu, vamos chamar assim de filho de criação, porque era assim que as pessoas próximas tratavam o Bruno. Ele é fruto de um relacionamento em que uma ex-namorada do Jacó, o Jacó teve um relacionamento com essa mulher e ela já tinha o Bruno. O Jacó, inclusive, teve uma filha com essa mulher, que é a filha de sangue mesmo, que criou ali do convívio e tudo. A gente, inclusive, entrevistou ela ao vivo aqui no SBT Brasília, primeira edição. E aí, Vivi, eles acabaram criando um vínculo. O Bruno já existia quando o Jacó chegou na vida dessa mulher e ele passou a cuidar ali, uma relação como pai, tanto que eles entraram ali na vida de negócio, eles eram sócios. O Bruno chegava a cuidar ali de algumas questões financeiras do Jacó. Para a família, era uma relação muito próxima. Então, a partir do momento em que o Bruno entra para a lista de suspeitos, até mesmo essa filha do Jacó não acredita. Ela fica assim, sem chão, sem ter a possibilidade. Para ela, não existia a possibilidade do irmão ali ser suspeito de matar o pai dela por conta da relação que eles tinham. Mas o que tudo indica com o andar das investigações é que o crime foi premeditado pelos dois. Até porque o corpo do Jacó, Vevê, foi encontrado em uma chácara que pertence ao Bruno. Então, ali no primeiro momento, esses indícios foram apontando para o Bruno. A polícia, olha, nesse início não dá para a gente cravar só porque foi localizado ali na chácara dele como um suspeito, mas poucos dias depois, vai ver, com o andar das investigações, não teve jeito, a polícia encontrou outros indícios e aí sim prendeu o Bruno. Já tinha ali decretado um pouco depois a prisão do Matheus, mas ele acabou fugindo antes, só que os policiais não desistiram desse caso, continuaram ali investigando, filtrando a vida e perceberam que o Matheus tinha ido para Santa Catarina e conseguiram prendê-lo ontem. Então, está aguardando aí essa audiência de custódia pela questão das armas e, paralelo, a autorização da Justiça para que ele possa ser trazido aqui para o Distrito Federal para ser ouvido e a polícia conseguir entender mais desse crime. A priori, ele se diz inocente, Vevê. Pois é, Maicon, você falou aí da questão do Bruno, que ele era um braço direito ali, tinha a confiança e aproveitou dessa confiança para incluir o Matheus nessa história toda aí. Como você estava falando do Bruno, eu também acompanhei de perto essa investigação e desde que o caso começou a vir à tona, ainda em julho, a gente cobriu inclusive a prisão do Bruno, esse primeiro suspeito aí, que é irmão, como o Maicon falou, da filha biológica do Jacó. O Jacó teve um caso extraconjugal, acabou engravidando a mãe do Bruno, ela já tinha esse filho e ele frequentava a casa do Jacó, tinha toda a confiança da vítima. Inclusive, a gente foi lá na casa da viúva, nós conversamos com ela e a gente vai pedir agora, vamos rodar um VT para a gente relembrar um pouquinho dessa história que o Maicon já trouxe pra gente. Vamos ver. Os suspeitos pela morte do sargento aposentado da PM de Goiás são Bruno Oliveira Ramos e Matheus Nascimento. O Bruno era uma pessoa da confiança do sargento aposentado da PM de Goiás. Inclusive, costumava frequentar aqui a casa do policial. Depois do desaparecimento do Jacó, ele continuou vindo aqui normalmente para consolar os familiares. Inclusive, ele trabalhou um tempo com meu esposo, né? Cuidando das coisas dele, né? Dos negócios dele, de ônibus, né? De conserto, abastecimento, essas coisas, né? De acordo com a polícia, a motivação do crime seria financeira. 750 mil reais teriam ido parar nas mãos dos dois suspeitos. 600 mil foram transferidos para a conta de Matheus e 150 mil entregues em espécie. Seria para segurar essa grande quantidade de dinheiro e também o Bruno seria a pessoa que iria assumir o patrimônio do Jacob com a morte dele, assumir os negócios.
Jacó Vieira desapareceu dia 10 de julho ao sair de casa em Santa Maria. Dias depois foi encontrado morto dentro de uma cisterna na chácara de Bruno, que fica na cidade ocidental. De acordo com a perícia, ele foi estrangulado e levou 2 tiros. Pelos todos os elementos até agora que nós colhemos, tudo indica que houve uma premeditação. Os autores, eles tomaram cuidado dos mínimos detalhes, o que dificultou um pouco no início as investigações, mas com os avançar agora a gente está esclarecendo tudo. A gente agora acabou de acompanhar essa reportagem aí, relembrando o caso que chamou muita atenção. Primeiro porque veio o desaparecimento do PM aposentado, depois o corpo dele foi encontrado na cisterna e aí a descoberta, né, de transferências muito altas da conta da vítima para um dos suspeitos, que inclusive foi o Matheus, que foi preso ontem lá em Santa Catarina. Maicon, eles tentaram, né, colocaram galinha na cisterna, eles colocaram concreto para o corpo não boiar, eles fizeram muitas coisas para tentar esconder de qualquer forma para que o corpo do Jacó não fosse localizado. E como você falou na sua entrada anterior, transferências altas. O Matheus teria recebido uma transferência aí no valor de R$600 mil e mais de R$100 mil, pelo menos 150 mil, foram parar nas mãos do Bruno. O Bruno, como o Maicon já trouxe pra gente, um homem de confiança, o braço direito do Jacó, que jamais imaginou que poderia morrer assim. Saiu de casa, foram os últimos a serem vistos com o Jacó. A arma, inclusive, do policial desapareceu. Essas armas que foram encontradas com o Matheus lá em Santa Catarina, Maicon, são do policial ou não? O que você sabe sobre as armas? Porque a do Jacó sumiu, desapareceu. A gente não sabe ainda também se foi, inclusive, utilizada para matar o Jacó. Mas as 2 armas que estavam com o Matheus em Santa Catarina ontem, com calibre alto aí, né? Sim, Bebê, inclusive uma delas 9mm, mas de acordo com a polícia, não, essas armas apreendidas lá em Santa Catarina não pertencem ao policial. Essa arma do PM continua desaparecido. Como você adiantou, foi um crime bem premeditado. A gente até ouviu o delegado falando na reportagem que no início foi até difícil para conseguir elucidar, puxar ali um fio desse novelo e conseguir ir entendendo o que aconteceu. O Jacó foi encontrado quase uma semana depois, o corpo jogado nessa cisterna, como você bem adiantou. Eles enrolaram esse corpo com um plástico, amarraram em um pedaço de concreto, tudo na tentativa de evitar que esse corpo pudesse ser encontrado. Mas a gente sabe que não existe crime perfeito, por mais que consiga dificultar um pouco, sempre alguém vai perceber algo, a polícia vai achar uma ponta e nesse caso não foi diferente. Quase uma semana depois, a polícia começou a fazer buscas na região dessa chácara, localizou o imóvel. Essas buscas começaram na segunda-feira lá nessa chácara e na terça, com a ajuda dos cães farejadores do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Militar, esses animais indicaram que ali na cisterna, Bebê, tinha algo. Então eles fizeram um serviço de drenagem para tirar a água, a lama ali desse poço e acabaram encontrando o corpo lá no local, infelizmente já em estado avançado de decomposição. De acordo com a perícia, o Jacob ele foi esganado, também foi ferido com disparos de arma de fogo. Para a polícia não tem dúvidas que esse crime foi premeditado. O que não se sabe ainda ao certo é a forma que eles usaram para convencer o Jacob a transferir toda essa quantia de dinheiro. Sabe-se que naquele momento acontecia essa licitação de transporte escolar, a qual o Jacob já fazia parte, inclusive há anos ali na região, e naquele momento ele saiu para uma vistoria veicular para que fazia parte dessa licitação. Só que, na verdade, essa vistoria, ela nunca existiu. No início, falaram para ele que essa vistoria ia acontecer em Planaltina, que era onde realmente corria esse processo seletivo, digamos assim, para que a pessoa pudesse participar da licitação, mas no dia viraram para ele e falou, mudou. A vistoria vai acontecer agora justamente na cidade ocidental.
e aí ele acabou indo para essa emboscada, que na verdade foi tudo armado para que esse crime pudesse ser cometido. A expectativa agora, VV, da polícia com a prisão do Matheus é justamente conseguir ter mais informações da motivação. A gente já sabe que era financeira, mas de como eles conseguiram convencer o Jacob a fazer essa transferência e mais, se esse dinheiro, a mostra realmente eles acreditavam que eles conseguiriam ficar com esse dinheiro e sair impune. A gente tem inclusive um trecho que o delegado mandou para a gente falando de como ficam as investigações a partir de agora. Vamos ver. Nós, da Polícia Civil do Distrito Federal, com o apoio dos policiais civis de Santa Catarina, realizamos a prisão do segundo autor do homicídio que vitimou o policial militar reformado Jacob. O autor, Matheus, foi surpreendido na posse de 2 armas de fogo, inúmeras munições, valores em espécie, alguns equipamentos eletrônicos. Diante do porte irregular de arma de fogo, ele está sendo autuado aqui na delegacia e irá responder, agora vai ficar à disposição do Poder Judiciário. Que situação, cresceu o olho no dinheiro alheio ali, né, que o outro trabalhou para conseguir. Maicon, inclusive, o que acontece aí nesse caso? Eles tinham muita confiança do Jacó e o Jacó jamais imaginava que poderia morrer na mão desses dois. A polícia ainda segue essa investigação, mesmo com a prisão não está concluída e nem descartada a possibilidade de outras pessoas terem participação no caso. Como o Maicon disse, aquele dia foi diferente, ele tinha uma expectativa, a viúva inclusive disse que ele passou todo o tempo ao telefone, ele conversava com várias pessoas e eles transferiram ali a ida dele de um ponto, ele acabou indo para outro porque tinha essa premeditação aí e essa ideia já de cometer esse crime. E aí o que acontece nesse caso, Maicon? Como a polícia segue a investigação, inclusive hoje a gente conversou com o delegado que a gente acabou de acompanhar, o delegado não descarta essa possibilidade, não descarta essa hipótese, porque muito dinheiro envolvido, né, Maicon? Não só essas transferências, mas podem ter acontecido outras. E cresceram o olho mesmo, falaram, ao invés de fazer a licitação e seguir no transporte, vamos continuar. E um ponto que chamou muita atenção na investigação, como o Bruno, o primeiro preso, o braço direito do Jacó, ele tinha acesso à casa, quando o Jacó estava ainda desaparecido e o corpo nem sequer tinha sido encontrado, alguém ali nas conversas falou, gente, onde está o Jacó perto do Bruno? Quem assumiria os negócios dele? Quem será que vai assumir? Meu Deus, e agora? E a resposta do Bruno, lembra qual foi, Maicon? Foi, eu vou assumir os negócios dele. Você lembra dessa parte, Maicon? Ele se prontificando a assumir os negócios ali junto com a família, sendo que o Jacó já estava morto há muito tempo. Então, motivação financeira que pode ter mais gente nessa história, além do Bruno e do Matheus. Essa é a linha de investigação que a polícia segue. VV, inclusive, além dessa resposta que você bem lembrou, ali no desespero da irmã, ela comentava comigo que a todo momento ele falava, olha, fica tranquilo, ele vai aparecer, o pior não aconteceu. Ele tentava confortar a família ali, mas o que tudo indica com a participação dele é que ele já sabia o que tinha acontecido, que ele já sabia que o Jacó já estava morto e ao mesmo tempo continuava ali no círculo da família, tendo contato, tendo informações de como andavam as investigações. Ele só desaparece no domingo que antecede a segunda-feira, que a polícia vai lá para a chácara dele e começa a fazer as buscas. Coincidência ou não, um dia antes da polícia ir para a chácara onde o corpo foi encontrado, ele estava ali com a família, tendo acesso às informações, falando, se prontificando a ajudar, a dar todo o apoio necessário e ainda tentando confortar a família, VV, de que o pior não tinha acontecido. Respondendo à sua pergunta sobre as investigações, a prisão do Matheus não coloca fim ao trabalho da Polícia Civil, não é a conclusão do inquérito agora. Os investigadores, o delegado continua trabalhando, porque como você falou, eles não descartam a possibilidade do envolvimento de outras pessoas. Tanto que no momento em que o Jacó sai de casa, ele fala ao telefone com uma outra pessoa que não é nem o Bruno, nem o Matheus. Dentro do carro, ele chega a conversar com outras pessoas. Boa parte dessas pessoas que tiveram contato ali com o Jacó já foram ouvidas, mas a polícia não descarta a participação de outros criminosos nessa morte, viu, VV? Maicon, muito obrigada aí pela participação. Seguem sim as investigações, mas tudo indica que meio caminho já foi andado.
até mais. Você acredita em vida extraterrestre, OVNIs? Já pensou? Olha só, aqui no Distrito Federal, teve uma pessoa aí que fez uns vídeos, umas imagens aí do que pode ser. Será que era um drone? O que será, gente? A gente vai descobrir agora com a Kátia Gomes. A Kátia Gomes está com essa pessoa que gravou os vídeos lá e vai contar mais detalhes pra gente. Kátia Gomes, tem ET aqui no Distrito Federal, menina? Vanessa, olha, eu olhei as imagens, inclusive o meu cinegrafista, o Magno Serra, que entende muito de animais, ele cravou que é um pássaro e é uma coruja. Pelas imagens dá para perceber mesmo que esse objeto voador ainda não identificado, né, porque ainda não dá para cravar o que é, mas ele aparece ali sobrevoando e batendo as asas. Então, tudo indica que realmente é um pássaro. Bom, só corrigir uma informação, eu não estou aqui com a pessoa que fez esse vídeo. Na verdade, esse vídeo foi feito por populares e encaminhado para um especialista. Esse especialista postou essas imagens na internet e essas imagens acabaram aí viralizando. Tem alguns vídeos que, de fato, não dá para perceber que é um pássaro, é apenas uma luzinha branca que fica piscando no céu, mas tem uma outra imagem que foi feita que mostra ali claramente esse objeto, né, que parece ser um pássaro batendo asas. Para falar um pouco sobre isso, eu vou conversar agora com o professor de Física e Astronomia da UNB, Paulo Brito, que está aqui ao meu lado. Paulo, você também analisou essas imagens que circularam nas redes sociais. Qual que é a sua opinião sobre isso? Pelas imagens que a gente viu, parece realmente ser um pássaro, né? Se tiver uma luz vindo de baixo para cima, ela ilumina o pássaro e é a única coisa que fica iluminada no céu, né? Parecendo um objeto estranho no primeiro instante, né? Então, quando a gente fala objeto voador não identificado, é porque a princípio ele não é identificado. Quando você vai fazer análise, você identifica, né? Realmente parece ser um pássaro, né? Eu cravaria nisso. E a ciência sempre opta pela explicação mais simples possível. Porque ele, por ser um pássaro de cor branca, se a luz refletir de baixo para cima, acontece esse fenômeno dele brilhar à noite? Sim, claro, né? Porque a gente só vê a luz que volta. A luz que volta é a que bateu no pássaro e voltou. A luz que passou reto, se não tiver nada para refletir, a gente não vai ver na imagem. Mas chama atenção principalmente por ser aqui próximo ao Congresso Nacional. Existe toda uma aura mística em torno de Brasília, sobre eventos diferenciados. Aí qualquer coisa diferente chama a atenção da população, né? Mas, pelo que parece, é uma explicação muito mais simples. Inclusive, nós já fizemos no SBT Brasília reportagem sobre isso, que há muitos e muitos anos objetos voadores não identificados sobrevoaram a Papuda, tem registro. Brasília tem todo esse histórico mesmo de ser místico, de ter uma influência. Então, quando vê, já chama a atenção dos especialistas. Claro, né? Então, a gente que estuda a parte de astronomia, principalmente ficar observando o céu, né? Toda vez que pergunta alguma coisa que vem do espaço, faz a pergunta para a gente, né? Mas, pelo que parece, é uma coisa bem mais simples, né? Eles ainda não estão chegando. Pode acalmar a gente, não é, Vanessa Vitória? Então, por enquanto, Brasília ainda não está sendo invadida por extraterrestres. Eu ia falar exatamente isso, porque é um tema tão polêmico, né? Porque a ciência tem, sim, aqueles que apontam e cravam a existência, sim, que não estaríamos sozinhos, né? Eu não sei aí o que a Kátia Gomes acredita, nem vou dizer minha opinião também, mas tem a questão de vários pilotos que já falaram, que viram, e estudos até internacionais. Eu queria que você abordasse com ele, porque está descartada, pelo menos, né, a possibilidade de ter aqui, vai ser um pássaro aí que recebeu a luz refletida, mas a gente sabe de outros relatos. Então, como é que fica a situação aí? Pode ter, pode não ter? Aqui no DF, pelo menos dessa vez, é boato, mas em outras situações que a ciência explica mesmo, como ele falou, a ciência sempre parte de um princípio básico, mas a gente tem outros históricos, como a própria Kátia Gomes trouxe. Conta um pouquinho aí pra gente, pra quem tá em casa curioso aí, sobre vida além da nossa aqui na humanidade. Fala pra gente então, o senhor que é especialista em astronomia.
Claro, né? Obviamente o universo é extremamente grande, né? Pensar que só aqui tem vida é muita pretensão nossa de seres humanos. A gente acredita que a vida deve ser abundante no universo. O negócio é quando é que vai haver esse contato, né? Por enquanto ainda não tem nenhuma evidência muito realista, né? Mas essa hipótese nunca pode ser jogada fora, evidentemente. Como cientista, a gente sempre leva em conta essas hipóteses, mas a gente tem que ser bem pé no chão, né? Para não falar coisas que é só na base do achismo, né? Então, por enquanto, ainda a gente não tem evidências assim, categóricas, né? Mas que a vida deve ser abundante no universo, com certeza. Nós acreditamos que nós não somos exceções. O senhor deve ter acompanhado, inclusive recentemente, circulou informações de que o governo dos Estados Unidos afirmou que já teve contato. Isso acende ainda mais um alerta de que, de fato, não estamos sozinhos. Claro, né? A gente está sempre alerta e principalmente a aeronáutica, que controla o espaço aéreo, deve ter muitas informações. Mas como é aquele negócio? Você não pode alertar a população de coisas diferentes. Então, os dados que a gente tem são os mesmos que toda a população tem, dentro da ciência, dentro da academia. Nós não temos acesso a dados muito diferentes do que estão aí, né? Mas tudo é possível, né? A gente fica alerta, a gente tem que ter a mente aberta. Muito obrigada, então, pelas suas informações e pela entrevista. Então, Vanessa, por enquanto, aqui em Brasília, em relação a esse fenômeno que aconteceu aqui, tudo indica mesmo que seja um pássaro sobrevoando. Principalmente, né, coruja, como foi a opinião do meu cinegrafista, porque coruja, ela tem um hábito noturno, então ela costuma voar mais à noite. E foi justamente por volta ali das 8h30 da noite, do dia 14 de agosto, que foi feita essa imagem desse objeto, né, que pode ser realmente um pássaro sobrevoando aqui no Congresso Nacional. Vale a imagem, né, Kátia Gomes? Pelo menos bonita ali, de encher os olhos, né? Muito curiosa mesmo. Muito obrigada aí pela participação. Agradece o nosso entrevistado pelos esclarecimentos. Vamos seguindo então. Na segunda-feira, um suposto assalto assustou quem passava pelo centro de Taguatinga. 3 usuários de drogas, 2 mulheres e um homem deram um golpe de facão em um policial penal e tentaram levar a bicicleta dele. Mas o agente reagiu e ele baleou ali 2 dos envolvidos. Só que a investigação, que parecia ser apenas de um assalto, tomou um outro rumo. Lá na delegacia, o policial penal confessou que também era usuário e que tentava comprar lá dos outros usuários. Já as 3 pessoas que tentaram pegar essa bicicleta contaram que o agente, ele usava o distintivo e uma arma para roubar a droga deles. Imaginem só, parte dessa confusão foi toda filmada. E quem tem mais detalhes para a gente sobre esse caso é o repórter Davidson Santos. Dave, e aí, afinal de contas, esse policial, esse agente da lei aproveitava para dar uma carteirada e nem pagar as drogas? Conta esse negócio direito. Boa tarde. Pois é. Boa tarde, Vivi. Seja bem-vinda aí ao SBT Brasília. Enquanto a Vivi recupera a voz, pois é, essa confusão toda aconteceu para quem estava ali nas proximidades da Praça do Relógio, porque esse agente penal, ele já faz uso de drogas há mais ou menos 15 anos. Ele saiu de casa na segunda-feira, ali em direção ao Taguá Park, e aí ele falou, vou comprar uma pedra de crack. Desceu para a Praça do Relógio, avistou ali essas pessoas que revendiam a droga e disse que iria comprar uma pedra. Chegando lá para abordar esses traficantes que estavam ali vendendo a droga, né? A moça, inclusive, segundo o relato dele, ele entregou os R$10 ali e aí a moça acabou meio que esperando ali para passar a droga para ele. E aí um rapaz que estava junto com essa moça falou, e essa bicicleta aí? Ele disse que essa bicicleta era dele e aí os rapazes ali, os traficantes, acabaram tentando pegar essa bicicleta dele ali e ele não quis entregar a bicicleta para essa pessoa.
Acontece que aí foi formado ali uma rodinha em volta dele, acabaram dando uma gravata nele ali e aí depois foi desferido esse golpe de facão nesse agente penitenciário. Esse golpe não foi um golpe, né, profundo, não desferiu sangue, foi mais a pancada que aconteceu ali com esse agente e aí para reagir, né, dessas pessoas ele acabou sacando essa arma. Segundo o depoimento do próprio agente penitenciário, essa arma não é da corporação, é de uso dele, é uma arma pessoal, ele não usou a arma da corporação para poder efetuar esses disparos, que acabou acertando duas pessoas, uma mulher e um homem que foram encaminhados para o Hospital Regional de Taguatinga. Acontece que ele não usou a arma da corporação, ele usou a arma pessoal, uma calibre 40, segundo também está no depoimento, mas ele acabava usando o distintivo da polícia. Segundo os traficantes que também foram lá para a delegacia para poder prestar depoimento, disseram que ele chegava, mostrava o distintivo, né, abordava as pessoas ali, pegava essa droga e não pagava. Foi então que os traficantes decidiram então pegar a bicicleta dele como forma de pagamento. Esse rapaz então, esse agente penitenciário que trabalha lá na Papuda, foi encaminhado para a delegacia, ele também prestou depoimento e vale ressaltar também que não faz muito tempo que ele foi suspeito aí de roubar o crack, né, na Praça do Relógio, ele foi preso por maltratar a mãe. Tem também então aí mais um relato de que ele foi levado para a delegacia depois que ele acabaram achando a mãe dele em condições de maus tratos. Essas informações também foram confirmadas pela nossa equipe. Esse crime dele, né, quando ele foi levado para a delegacia preso por maus tratos, aconteceu em novembro do ano passado também em Ceilândia. E na ocasião ali os policiais resgataram a mulher, né, que havia ali estado mais de 3 horas dentro de um carro. Na casa dele também foi encontrado muita bagunça, muita sujeira. Ele também foi preso nessa ocasião lá em novembro do ano passado. Aí, voltando para esse caso que aconteceu na Praça do Relógio, então, os policiais aí vão começar a investigar para ver o que realmente aconteceu, VV, porque é uma história no mínimo inusitada, né? Ele reconheceu aí que usa drogas há mais de 15 anos, foi comprar uma pedra de crack lá no centro de Taguatinga, coisa que ele não fazia, segundo ele. Ele costumava comprar a droga lá em Ceilândia, mas aí decidiu ali, na caminhada dele ali pelo Tagua Park, passar pela Praça do Relógio e acabar pegando essa droga aí, e aí aconteceu essa confusão toda, confusão inclusive que foi registrada parte delas pelas câmeras de segurança ali do local. VV. Ô Dave, sabe o que eu fico pensando aqui? Você falando que ele usa há mais de 15 anos e trabalha aí na Papuda, naturalmente. Ou seja, um agente da lei que continuava fazendo o trabalho dele, mesmo usando drogas. E se não se envolve numa confusão dessa, e não é droga assim, gente, é crack, né, Dave? Usando crack, vai trabalhar ali com presos, com detentos, com pessoas que estão em ressocialização. Então você imagina a situação dessa pessoa trabalhando ali, cumprindo a lei, com presos, com detentos, tendo na rotina de dia a dia dele, usa droga, vai trabalhar e se não se envolve numa confusão como essa, ninguém ia saber. E vai que até levava, isso aí a gente não pode precisar, droga para o próprio presídio. Que situação! VV. É uma situação que deixa a gente realmente espantado, porque o que era para ser ali no começo, né, a tentativa de roubo de uma bicicleta, acabou aí desvendando todo um esquema que ele já fazia ali há 15 anos, já que ele mesmo revelou que faz uso das drogas. Inclusive, a Secretaria de Administração Penitenciária daqui do Distrito Federal informa que já foi instaurado, né, um procedimento preliminar para apurar esse caso em questão e que a arma utilizada não foi a da corporação. Então, ele usou realmente a arma que ele tinha ali de uso pessoal para poder fazer essa abordagem, na verdade, esses 2 disparos que aconteceu ali na Praça do Relógio. Outro questionamento que eu trago aqui, VV, para a gente também ampliar essa discussão sobre esse tema, é a facilidade de se comprar drogas, né? Ele que não comprava em Ceilândia, desceu para a Praça do Relógio e facilmente achou ali 2 traficantes e acabou comprando essas drogas. Que facilidade também para poder adquirir esses entorpecentes, não é? Dave, pelo relato que você trouxe, não devia ser a primeira vez que ele estava comprando desses traficantes, não. Porque se eles pegam a bicicleta ali, às vezes ele já tinha uma dívida antes, né? Já devia estar acostumado, até porque, como a gente está comentando, um agente da lei que está utilizando droga, que está saindo de casa para usar droga e depois vai para o trabalho e faz toda essa rotina, o acesso dele é até mais facilitado. Porque se ele mantém contato, né, com presos ali na rotina profissional, ele sabe exatamente os pontos.
anos e usuário de drogas há tanto tempo, então aí que sabe mesmo onde tem boca para todo lado, né? Essa é a realidade que a gente está trazendo à tona aqui. Mas o que chama muita atenção é você ter uma briga ali de usuários de drogas até o momento, você está sem entender muito bem e de repente tem um agente da lei envolvido, um cara que tem um distintivo, o cara que tem arma, o cara que tem acesso. Então, é essa que é a dinâmica da indignação mesmo. Eu posso usar esse termo da indignação. Porque uma vez que você pensa que esse agente ali, ele foi treinado, que esse agente é capacitado, que esse agente, ele está fazendo a ressocialização de alguém, se ele está dentro da papuda, o trabalho dele é de ressocialização. E aí você percebe que agora ele vai fazer parte, vai ficar junto com os outros do lado oposto. Ele que estava aqui do lado de trás da cela, agora ele passa para o lado de lá. A grade se fecha porque ele foi pego numa confusão. Mas até então, gente, o grande questionamento é, uma pessoa dessa trabalhando com ressocialização, como? Se nem ele mesmo está dando conta de se manter. Então, precisava aí de um apoio, né? Uma pessoa que se envolve com drogas e não procura uma ajuda, uma saída, sempre tem uma saída, né? E por pouco a confusão não terminou pior, com alguém morto nessa situação aí, né? Teve os disparos, então por pouco a situação não terminou pior. E aí o ponto que a gente traz de questionamento é esse. Como que esse agente da lei chegava drogado ali e ninguém percebia os sinais, né? Como é que ele fazia a rotina profissional dele? Porque eu fico imaginando, nós aqui como jornalistas, se você é um usuário de droga e você chega aqui, naturalmente as pessoas vão dizer, alguma coisa não está bem com essa pessoa. Ainda mais um usuário de crack. A gente já relatou aqui no jornal por diversas vezes os efeitos do crack na vida de uma pessoa. A gente tem um exemplo aí que a gente sempre mostra, inclusive no noticiário nacional, a Cracolândia, como é que as pessoas andam por ali como verdadeiros zumbis. E esse cara, ele está trabalhando para ressocializar presos. David, complicado uma situação dessa. E agora todo mundo preso, ele vai junto com os amigos para o Chilindró. Pois é, ele adquiria drogas desse pessoal aí na Praça do Relógio e agora cabe à polícia também investigar onde é que ele comprava também essa droga em Ceilândia, né? É pegar e identificar esse pessoal todo e como você falou, é ele que estava do lado de fora das grades, passa agora pro lado de dentro das grades. Provavelmente a polícia vai investigar para instaurar tudo isso aí. Esse agente que trabalhava, como a VV disse, dentro da papuda, trabalhando aí com a ressocialização, mas aqui do lado de fora, ele também cometia o crime aí de pegar e comprar isso aí e usar a arma dele, inclusive, para poder ali se defender e até, de acordo com relatos dos próprios traficantes ali, usava o distintivo dele, que ele pegava a droga e saía sem pagar. Ou seja, ele acabava pegando ali dos traficantes, mas se você achava que ele abordava esses traficantes ali para poder prendê-los e tudo mais, era só para pegar a droga deles e fazer o uso delas. Inclusive, a VV também falou que ele fez o disparo, né? Deu 2 tiros aí. Inclusive nessa confusão na Praça do Relógio, essas 2 pessoas foram encaminhadas para o hospital de Taguatinga, uma, se não me engano, com um tiro no braço, inclusive acabou acertando ali no braço dessa pessoa, mas aí no final todo mundo encaminhado para a delegacia para prestar depoimento e fazer esclarecimentos, que o que parecia somente um roubo ali, na verdade acabou achando muita coisa envolvida desse agente penitenciário da Papuda que está há 15 anos consumindo droga e foi aí na Praça do Relógio para comprar crack. Dave, como é que fica a situação profissional dele agora? Como é que fica a situação dele? Ele foi lá para a delegacia, então ele prestou depoimento, né? Quais os crimes que eles vão responder, principalmente ele aí como o agente da lei, e como é que fica a situação profissional dele? A gente tem alguma nota, algum esclarecimento, algum pronunciamento? Até o momento, VV, a gente tem essa nota da SEAP, que é da Secretaria de Administração Penitenciária, que disse que ele não usou a arma funcional. Ele usou uma outra arma e o próprio, né, autor aí dos disparos disse que usou uma arma pessoal de calibre 40 que ele já tinha ali do modelo Targus em casa e ele usou essa arma pessoal. Sobre as investigações, a própria Secretaria diz que está sendo instaurado aí um procedimento preliminar para apurar realmente o que aconteceu, para ver o que vai acontecer, quais são os próximos passos aí dessa investigação desse agente penitenciário que agora provavelmente aí já está meio que explicando para a polícia como é que ele conseguia essas drogas, como é que ele fazia uso dessas drogas e é provavelmente que esse agente pode ser desligado da corporação. David, obrigada. É o mínimo que a gente espera. É o mínimo que a gente espera que ele realmente saia das funções dele e que realmente pague, né,
aí pelo que estava fazendo e pelo que fez durante todos esses anos. Obrigada, Dave. Em Ceilândia, uma pessoa foi atropelada ontem ao tentar atravessar uma rua e as imagens são impressionantes. Foi no centro da cidade por volta de 1h30 da tarde. Imagens de câmeras de segurança mostram um movimento na pista, quando na parte de baixo da tela, uma pessoa já aparece atravessando fora da faixa de pedestres e é atingida por um carro branco. Segundo testemunhas, a vítima foi socorrida e levada em estado grave ao Hospital Regional de Ceilândia, mas nós não conseguimos descobrir aí a identidade e a idade dessa vítima. E você já ouviu falar em ChatGPT? É mais uma ferramenta de inteligência artificial que vem ajudando muita gente no trabalho, como um parceiro, um assistente virtual capaz de fazer você produzir mais em menos tempo. Olha só quanta coisa! Aqui o Brasil é o 5º país do mundo que mais utiliza essa ferramenta. E para quem ainda não conhece essa tecnologia, a gente vai entender melhor agora na reportagem. Vamos lá! Advogado especialista em direito empresarial, foi na tela do computador que o Henrique encontrou o parceiro ideal para auxiliar no desenvolvimento dos processos judiciais. A inteligência artificial chegou para ele como uma luz em questões complexas. Na minha atividade, eu trabalho muito com contratos sociais de sociedades. E um dos tópicos que são chatinhos da gente trabalhar é, por exemplo, olha, eu quero criar regras de governança dentro dessa sociedade de maneira que, se descumpridas, dá ensejo à exclusão de um sócio. Olha, o sócio não vai poder mais continuar naquela sociedade. E às vezes você trava, né, que você pensa numa ideia e outra ideia, só que assim, a quantidade de possibilidades na realidade é infinita. Então, se você der o contexto, olha, é uma padaria, são 3 sócios, fica situada num grande centro, minhas preocupações são essas, dê sugestões de hipóteses, de situações que são graves o suficiente para justificar a exclusão de um sócio. E ele vai dar um brainstorm. Esse sujeito que o Henrique tanto fala é o ChatGPT. O robô virtual, desenvolvido para facilitar a vida humana, chegou trazendo fascínio pela capacidade de criação e de responder às questões mais complexas. Mas, fora da web, existe a preocupação com o limite do uso da inteligência artificial. Até que ponto, por exemplo, a ferramenta é saudável? Fabrício Mota é especialista no assunto. Inclusive, foi membro da Comissão de Juristas do Senado para a elaboração da Lei de Inteligência Artificial no Brasil. Ele aposta na evolução e na importância do sistema. Mesmo assim, alerta para os perigos. Se houver um treinamento inadequado dessa ferramenta, ou se ela estiver, de alguma maneira, enviesada para trazer um resultado que beneficie mais a plataforma e menos o cidadão, essa inteligência artificial vai impedir o acesso a direito. Eu sofri um serviço ruim, um motorista cancelou indevidamente uma viagem, eu quero meu dinheiro de volta. Se a plataforma oferece a inteligência artificial para você solucionar isso, e essa inteligência estiver enviesada para favorecer a plataforma, eu não tenho acesso ao meu direito. Então, a tecnologia, ela pode ter grandes resultados se ela for desenvolvida com ética e com responsabilidade. O cidadão tem que ter o direito de transparência, de saber como aquilo funciona e ter também a capacidade de questionar, porque isso pode ser utilizado de forma a prejudicar o próprio cidadão. Responsabilidade. Essa é a palavra indicada como o caminho certo para o uso do ChatGPT. Entender como ele funciona e descobrir como usá-lo para o bem é a busca de empresas e entidades que sabem que a inteligência artificial vai assumir um cenário importante no mundo real. A Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, criou um curso para capacitar micro e pequenos empresários e profissionais do meio jurídico a fazerem da ferramenta uma aliada. A gente precisa ter conhecimento sobre essas ferramentas de inteligência artificial e eu enxergo esse desafio por 2 prismas. Primeiro, o advogado precisa fazer o uso ético dessas ferramentas, ou seja, usar corretamente e também saber qual é o comportamento que ele precisa ter para obter melhores resultados quando essa ferramenta é utilizada pelos tribunais. Esse curso foi muito importante, essa oficina foi muito importante, porque esclarece todos esses pontos para que a advocacia tenha uma visão ampla dessa nova ferramenta tão importante e que, sem dúvida, trará grandes resultados e benefícios para a classe.
Conhecimento que é necessário quando levamos em consideração a proporção do uso da inteligência artificial em todo o planeta. De acordo com uma empresa americana de tecnologia, só em janeiro deste ano, quase 1 bilhão de pessoas acessaram o chat GPT, um aumento de mais de 42.000% em comparação ao mesmo período do ano passado. O Brasil é o 5º país que mais visitou o site, representando 4,3% do tráfego mundial, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, da Alemanha, da França e da Índia. Quando falamos em ganhos com a inteligência artificial, sem dúvida, o mercado de trabalho deve ser um dos maiores beneficiados. Isso porque o programa funciona como um assistente virtual. As aplicações dessa nova inteligência artificial, dessa nova fase, elas se estendem para praticamente qualquer área do conhecimento, para qualquer área de atuação profissional, né? Então, por exemplo, profissionais de RH podem treinar e podem aprender a dar respostas personalizadas em determinados casos, por exemplo, né? Então, o interessante é a gente perceber para cada profissional que quer usar quais são as necessidades e tentar explorar as funcionalidades dentro dessas possibilidades. E uma coisa interessante é a possibilidade de você ter um assistente, então de qualquer profissional, de qualquer área de atuação, ser capaz de treinar um assistente virtual, mas um assistente capaz de te ajudar no seu trabalho e te ajudar a produzir mais em menos tempo. Mas ainda existe um lado obscuro nessa parceria com o robô virtual. Usar o chat GPT exige que passemos nossos dados mais pessoais e não há garantias de que eles sejam mantidos em sigilo. Há o risco dos nossos dados, que a gente não sabe como é que eles são armazenados, para onde eles vão, se as empresas tratam devidamente, a questão dos direitos autorais. Então, as imagens que são usadas para treinar inteligências artificiais que geram imagens, elas recebem algum pagamento, por exemplo, né? Os próprios comandos que a gente dá e os retornos que a gente tem, eles são apenas nossos ou não, né? Se a gente escreve um livro, por exemplo, com inteligência artificial, né? Esse resultado que a gente fez, original, né? Ele é protegido por direitos autorais? Heroína ou vilã? A resposta certa para essa pergunta sobre a inteligência artificial vai depender de como cada um de nós vai utilizá-la ao longo dos nossos dias. E se tratando de um mundo novo, a responsabilidade e a prudência serão nossas melhores ferramentas, impossíveis de serem usadas por um programa de computador. É um grande salto tecnológico comparável ao surgimento dos computadores, ao surgimento dos celulares, dos smartphones. Então hoje é inimaginável alguém que consiga trabalhar sem um computador, sem um smartphone, por exemplo. O que se imagina é que daqui a uns anos também seja muito difícil encontrar alguma pessoa que trabalhe sem usar de alguma forma ou em alguma aplicação a inteligência artificial. Tecnologia mais que necessária, né? Quando a gente usa para o bem. Agora a gente vai acionar o nosso repórter Isaías Godino para trazer alguns destaques do mundo da política. Boa tarde, Isaías. Olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi intimado pela Polícia Federal para depor no dia 31 de agosto. Mas hoje de manhã acabou passando mal, é isso mesmo, Isaías? Foi internado. Quais são as atualizações que você traz para a gente com relação ao depoimento e também à saúde do ex-presidente? Boa tarde para você. Oi, Vanessa, muito boa tarde para você também que acompanha a programação do SBT. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu aí, né, um dano na saúde, está internado em um hospital de São Paulo. A gente segue acompanhando, né, o estado de saúde do ex-presidente Bolsonaro, porque justamente nesse momento, viu, Vanessa, ele está respondendo aí por algumas investigações que estão tramitando no âmbito da Justiça, no âmbito da Polícia Federal. Uma delas é justamente essa questão das joias, né, que foram vendidas, foram negociadas por agentes ali ligados ao ex-presidente Bolsonaro para nações estrangeiras. Então o ex-presidente, junto com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e outras pessoas ligadas ao inquérito que investiga a negociação dessas joias que foram recebidas pelo governo federal em anos anteriores, devem prestar depoimento de forma simultânea na Polícia Federal. Esse depoimento simultâneo está agendado para acontecer no dia 31 de agosto.
depoimento. Além do ex-presidente Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, também devem prestar depoimento o Fábio Van Garten, que é advogado de Bolsonaro, Frederico Assef, advogado também do ex-presidente Bolsonaro, Marcelo Câmara, assessor de Bolsonaro, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o Lorena Cid, que é pai de Mauro Cid, e também o Osmar Crivellati. O objetivo desse depoimento acontecer de forma simultânea, Vanessa, é para que os depoentes não combinem os depoimentos, né, para que a polícia consiga ali o maior número de dados sem esses depoimentos serem cruzados com um depoente, né, para que eles não possam combinar. Lembrando que na última semana a Polícia Federal deflagrou essa operação que investiga a negociação dessas joias que foram recebidas pelo governo federal de vários países, inclusive a Arábia Saudita. O mais polêmico é o chamado kit ouro branco, que continha aquele Rolex que chegou a ser vendido para a Pensilvânia, nos Estados Unidos, num valor aproximado ali de R$300 mil, que foi negociado possivelmente pelo tenente-coronel Mauro Cid, mas que depois foi recuperado pela defesa de Bolsonaro para ser devolvido ao patrimônio público. Enquanto isso, a gente segue acompanhando os trâmites, né, dessas investigações. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele autorizou a quebra de sigilo do ex-presidente Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro para saber se ambos foram beneficiados de forma direta com a negociação dessas joias. A gente segue, né, no aguardo ali da melhora do estado de saúde do ex-presidente Bolsonaro, até porque essas joias, né, que foram negociadas dizem respeito ao patrimônio público e também a população necessita, né, deseja saber o resultado aí dessas apurações, Vanessa. Pois é, Isaías, e a gente tem um outro destaque aqui do Noticiário Nacional, que é com relação ao Fundo Constitucional do DF, que foi retirado aí da meta fiscal do governo, que alguns chamam de arcabouço. Mas, para quem está em casa entender melhor, a gente vai explicar. É o quanto o governo pode gastar, pode se endividar nos próximos anos. A gente já veio, inclusive, noticiando isso aqui no jornal, o risco, né, do Fundo Constitucional ser incluído na regra fiscal, por isso, né, que poderia significar aí acabar o congelamento de investimentos tanto na saúde quanto na educação e principalmente na segurança pública do DF pelos próximos anos. E aí ontem o texto passou na Câmara e a gente vai saber qual foi o caminho e qual será o caminho a partir de agora. Conta pra gente, Isaías. Pois é, Vanessa, como você mencionou, esse recurso, né, estava ali causando muita preocupação, né, por parte de agentes, dos defensores, de fato, dos recursos oriundos da União, que são repassados para o Distrito Federal por meio ali do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Então, a Câmara dos Deputados aprovou essa emenda, né, que veio do Senado por 379 votos a 64, que retira o Fundo Constitucional do Distrito Federal do novo arcabouço fiscal, que substitui a política do teto de gastos. O arcabouço fiscal, como você explicou muito bem, é essa política que calcula as despesas e receitas públicas para que haja investimentos, né, para vários segmentos daqui do Brasil. No entanto, estipula justamente o limite, né, que era estipulado pelo teto de gastos, que estava em vigor desde 2016, mas que foi substituído agora pelo novo arcabouço fiscal. Com essa mudança, com essa alteração que veio do Senado Federal, o Fundo Constitucional do Distrito Federal se mantém ali com uma meta de investimentos para saúde, educação e segurança daqui do Distrito Federal de mais de 22 bilhões de reais. Vai ser dividido ainda da seguinte forma: 10 bilhões de reais para a segurança, 7 bilhões de reais para a saúde e mais de 5 bilhões de reais para a educação. Teve esse aumento aí de 2022 para esse ano de 48% para o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Outras alterações também aconteceram com essa aprovação, né, dos deputados com relação ao texto do arcabouço fiscal, como, por exemplo, eles rejeitaram os destaques do PDT, que queria excluir verbas para ciência e tecnologia. Então, as verbas para ciência e tecnologia ficaram mantidas aí no texto do arcabouço fiscal, Vanessa. Então, esses investimentos para o Fundo Constitucional do Distrito Federal, para a saúde, educação, segurança da população que vive aqui em Brasília e nas cidades do entorno está mantido, viu? Volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Isaías.
a gente vai continuar aqui falando do Fundo Constitucional, porque ele é responsável por bancar as forças de segurança, bem como parte da saúde e também da educação aqui do DF. Então, atualmente, o fundo ele é reajustado a cada ano. Então, segundo os cálculos ali do GDF, se houvesse uma mudança, conforme previa o texto base da Câmara, o nosso orçamento ele poderia perder quase 90 bilhões em 10 anos. Muito dinheiro. E depois aí da decisão da Câmara, o governador Ibanez Rocha parabenizou os deputados. O senador Exalci Lucas, ele esteve aqui no SBT Brasília discutindo esse assunto e foi um dos parlamentares que fez, inclusive, campanha para que o Fundo Constitucional fosse retirado do texto. Ele mandou um vídeo para a gente comentando e disse que está aliviado com a aprovação de ontem. Vamos acompanhar. Uma grande vitória aqui para o Distrito Federal. A mudança do texto no Senado, excluindo o Fundo Constitucional do arcabouço fiscal, foi fundamental. Por isso que eu tenho que agradecer a todos os senadores, pela compreensão de que Brasília é a capital de todos os brasileiros, que o Fundo Constitucional é essencial, é fundamental para a manutenção aqui da segurança, saúde, educação aqui do Distrito Federal. E eu fico muito feliz. Ontem, inclusive, aniversário da morte de JK, acho que JK deve ter nos ajudado muito lá em cima, porque ontem foi votado na Câmara e consolidado o texto do Senado. Então seria uma perda irreparável realmente se tivesse que adotar no fundo o arcabouço fiscal. Termina hoje o prazo dado por órgãos de defesa do consumidor para que a 123 Milhas explique a suspensão dos pacotes de viagens promocionais. O Ministério Público Federal defende que o reembolso seja em dinheiro e não em vouchers, como tem sido oferecido. Ana planejou com antecedência a viagem que faria com o marido a Curitiba. O cancelamento frustrou o passeio. Nós dois estamos aposentados, já tem 42 anos de casada. Aí eu falei assim, vou aproveitar agora. Eu ia passear um lugar muito bonito. A Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, deu prazo até esta quarta-feira para que a 123 Milhas explique a suspensão dos pacotes promo e diga como será o atendimento aos clientes lesados. Unidades do PROCON, como as do Rio de Janeiro e de São Paulo, também notificaram a empresa, diante do grande número de reclamações. Ao anunciar a suspensão das viagens que seriam realizadas entre setembro e dezembro, a 123 Milhas ofereceu apenas vouchers para serem gastos em produtos da própria empresa. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, os passageiros prejudicados, como a Luana, é que devem decidir sobre o reembolso. Receber um voucher que para mim não vai adiantar de nada. Primeiro que eu estou de férias agora e segundo que é meu aniversário de casamento, né? Criada há 7 anos, a empresa atraiu clientes com passagens até pela metade do preço cobrado pelas companhias aéreas. Para isso, ela buscava datas flexíveis em voos mais em conta, que praticamente sumiram com o aumento da demanda após a pandemia. O PROCON aconselha o cliente a guardar toda a comunicação com a empresa como prova. Se o consumidor entender que o que foi proposto pela empresa trará algum prejuízo em relação ao que já foi contratado, pode registrar uma reclamação no PROCON estadual. O lugar de mulher é onde ela quiser. E olha, elas estão ocupando cada vez mais espaço. A gente vai mostrar agora o exemplo de uma guerreira que assumiu a função aí muito pouco comum para pessoas do sexo feminino aqui em Brasília. Ela é eletricista, é Elaine dos Santos Guimarães, de 44 anos, a primeira, gente, mulher a trabalhar na rede elétrica subterrânea do Distrito Federal. E a Kátia Gomes foi conversar com ela. Kátia. Hoje nós vamos conhecer a história de uma funcionária que trabalha na Neoenergia. Mas aí você deve estar se perguntando, o que tem de diferente? Bom, ela é a primeira mulher a trabalhar na rede elétrica subterrânea. E eu vou conversar com ela agora, que é a Elaine Guimarães. Elaine, eu queria conhecer um pouquinho da sua história, porque você se tornou a primeira mulher que teve coragem de encarar esse desafio, trabalhar na rede elétrica subterrânea. Foi sempre uma vontade? Como que começou tudo isso? Bom, começou a partir do momento que eu vi o anúncio da escolinha de eletricista, né? O curso para mulheres, e me interessei, participei do processo seletivo
fiz o curso pela empresa, né? A empresa proporcionou isso às mulheres e fui contratada. Aí comecei na rede aérea e com 1 ano e meio eu tive a oportunidade e aceitei o desafio de trabalhar na rede subterrânea. E é muito diferente a rede aérea da rede subterrânea? Sim, é muito diferente, né? A rede aérea é visível, os defeitos, é mais fácil de detectar problemas, é bem mais fácil. Agora, a rede subterrânea, existe alguns desafios maiores, né? Que é lidar em espaço confinado, a presença de alguns insetos, alguns bichos, né? Um espaço apertado e a luminosidade também às vezes dificulta muito. E o que te chamou a atenção para fazer esse curso específico? Eu já tinha aprendido muita coisa na rede aérea, né? E me fizeram esse desafio, né? Eu aceitei, né? E com conhecimento, todos os cursos, a empresa proporcionou todos os cursos, todo o conhecimento para mim ingressar nessa nova área. Pensou que seria um novo desafio, né, na sua carreira profissional? Verdade. Agora me conta um pouquinho, como que é no dia a dia? Você falou que enfrenta alguns desafios, lá é um pouco mais escuro. Como é que é a sua rotina de trabalho? A minha rotina, né, começa ao chegar no local, né, eu tenho todo um preparo, tem roupas específicas, EPIs específicos para exercer essa atividade, né. Eu começo me preparando, né, para me poder adentrar esse espaço. Qual o maior desafio para você hoje? Acessar essas caixas subterrâneas, que tem algumas surpresas lá na hora que a gente desce, né, tanto os animais como a própria rede. Me conta, a gente sabe, mulher um pouquinho mais medrosa ali, tem medo de rato, barata, como é que você lida com isso? Você já passou por alguma situação? Sim, já entrei em caixas que tinham insetos, se proteger, na verdade é se proteger, né, e cautela. Você tem também, como você disse, toda uma roupa específica, então você consegue entrar bem protegida. Sim, os EPIs a gente entra já usando os EPIs, se protegendo de tudo quanto é risco. Agora, você não é a única mulher eletricista na empresa, tem outras? Sim, tem outras, tem mais 109 mulheres, colegas que já trabalham na área. Só que nenhuma delas faz esse serviço subterrâneo? Não, ainda não. Eu fui a primeira no grupo Neoenergia e espero que isso sirva de incentivo, né? A minha vinda para cá sirva de incentivo para as outras colegas que queiram trabalhar e conhecer essa nova área. Agora me fala um pouquinho, antes de você entrar nesse ramo, nessa área, se tornar eletricista, o que você fazia? Era diferente o seu trabalho? Era bem diferente. Eu sou formada em administração, trabalhava no setor financeiro de uma clínica. Na pandemia eu perdi meu emprego, né? E quando me deparei com o anúncio da escolinha de eletricista para mulheres do Grupo Neoenergia. Aí você viu uma oportunidade de um novo emprego, uma nova vida? Sim, vi a oportunidade de um novo emprego, uma nova atividade, né? E quis mudar. Tá gostando? Tô adorando, adoro o que eu faço. E tem planos, né? Agora você se tornou a primeira, você virou referência no seu ambiente de trabalho, tem planos para o futuro, para a profissão? Sim, né? Hoje em dia é conhecer mais da rede de energia elétrica, né? Sempre aprendendo, né? E crescer dentro da empresa. E é interessante por fora você nunca imaginava como consumidora, como que funcionava. Agora, saber como que é ali dentro é gratificante também. Sim, é gratificante, né? Ser a primeira mulher que exerce esse tipo de atividade, que antes era exclusivamente masculina, né? E conhecer todos os riscos e tudo como funciona. É provar que realmente mulher pode estar onde ela quiser. Sim, podemos. E faz, claro, muito bem feito, com todo o cuidado que mulher é bastante cuidadosa. Exerce muito cuidado, zelo, né? E segurança em primeiro lugar. Tá certo, então. Muito obrigada, pela entrevista. E parabéns pela sua coragem. Fica, então, o exemplo da Elaine. Oportunidade que surgiu aí na crise, ela não perdeu e, tá maravilhosa. Parabéns, mulherada, pode tudo sim.
Curte palhaçadas? Ou melhor, palhaços? Então se liga nessa oportunidade. No Sesc Ceilândia, de amanhã até domingo, vai ter o Fest Clown. É um festival de palhaços daqui e de outras regiões do país. O repórter Davidson Santos foi até lá para saber como vão ser os espetáculos e traz mais informações pra gente, né, Dave? Isso mesmo, VV. O Fest Clown desse ano vai acontecer aqui na cidade de Ceilândia. Esse que é o maior festival de palhaçaria da América Latina. Isso para aproximar o público, isso para poder trazer aqui a comunidade para mais perto desse festival. Eu tô aqui com o Raquaquá e Chau Brau Brau, que vão estar aqui fazendo esse espetáculo acontecer, não é isso? É isso mesmo, senhoras e senhores. Palhaçada, palha frita e palha seca. Tem pra homem, menino e mulher. Só não vem quem não quer. É de graça. E se você não gostar, a gente devolve o seu dinheiro no final. Tá fazendo o que aí, ô cabeça de melão? Chama seu pai, chama sua mãe, chama sua avó e vem pra cá assistir o circo. O espetáculo já vai começar. Você, meu amigo, já trabalhou no circo? Tem plano de saúde? Trabalhando no circo ainda não e plano de saúde também não. Você ia precisar, porque agora nesse número é o número de risco de vida. Só que não é a nossa vida, não. É a vida do repórter. Presta atenção. Atenção, senhoras e senhores. Nós fazemos agora o número de malabarismo, onde os facões vão passar na frente, cuidado com o microfone, e vão passar também atrás. Só que se você quiser ver esse número, você tem que sair da sua casa e vir ver ao vivo aqui no Sesc Fest Clown, na Ceilândia, de quinta a domingo. Eu e o Raquaquá vamos continuar ensaiando o nosso número. Chega pra cá, Raquaquá! Eu vou dispensar, eu acho que esse malabarismo com facões. Eu vou conversar com o Tarzan, que é o organizador do Fest Clown aqui, a 21ª edição. Tarzan, muito obrigado por receber a gente aqui no Sesc. Como é que vai funcionar os ingressos? Como é que faz para retirar? Explica pra gente como é que vai funcionar essa 20ª. Como você bem disse, eu acho que a grande novidade esse ano do Sesc Fest Clown é essa transposição do festival que acontecia no plano piloto aqui para Ceilândia e também nas redondezas, né? A gente vai ter espetáculo no sol nascente, no pôr do sol. A gente também tem intervenções e ações nos hospitais, em instituições que são atendidas pelo programa Mesa Brasil. Então eu faço um convite aí para você, papai, mamãe, titio, titia, vovô, vovó, a criançada toda, para virem aqui para o Sesc da Ceilândia. A programação está imperdível, tem programação no teatro, tem programação no circo, tem programação no palco Arena, quer dizer, todo o Sesc de Ceilândia está mobilizado para o Fest Clown e para receber vocês aqui a partir de amanhã, de 24 a domingo, dia 27. A programação está imperdível. Pois é, com artistas daqui de Brasília, do país e também artistas internacionais, além de atividades também para a comunidade em geral, porque o estacionamento ali vai receber também oficinas para poder passar para a comunidade, não é isso? Exatamente. A abertura do festival amanhã é com a trupe Lona Preta de São Paulo, com o espetáculo A Fábrica dos Ventos. A gente também tem o Hugo, um palhaço que é a grande sensação da palhaçaria europeia, também vai estar prestigiando aqui o festival. Os ingressos são retirados pelo Simpla e aqui também presencialmente. Aberto para toda a comunidade, um evento gratuito nessa 21ª edição aqui do Fest Clown, não é isso? Isso, toda a programação é gratuita, fora os espetáculos, teremos várias ações formativas, oficinas, teremos uma mesa temática interessantíssima. O Sesc está tratando o Sesc Fest Clown, como sempre, com muito carinho e com muita dedicação para entregar com força total esse evento para a comunidade de Brasília. Beleza, muito obrigado, Tarzan, pelo convite. Agora eu vou voltar para cá com o Chau Brau Brau e também com o Raquaquá. Eu espero que eles tenham largaram o facão, ainda bem, para fazer um convite agora para você que está aí. Você pode pegar o microfone, Chau Brau Brau, e fica à vontade. Rapaz, muito obrigado aí. Tô realizando meu sonho. Agora eu tô trabalhando no SBT. Segura aí. Respeitável público, senhoras e senhores, crianças, crianças, transeuntes e transpirados. Todos e qualquer um, a cada um de vocês, pedimos-lhes vossa nobre atenção, pois o espetáculo já vai começar. Circo, teatro e música, de quinta a domingo, aqui no Sesc da Ceilândia. A gente está esperando vocês, Chau Brau Brau e Raquaquá, amigos, irmãos e palhaços. Bora, o espetáculo já vai começar. Simbora, Raquaquá!
Ah, que tudo! Já estão contratados aí, com certeza. Palhaçada, palhaços, lembra a nossa infância, maravilhoso. Ó, boa notícia também, viu, gente? Redução dos casos de dengue aqui no Distrito Federal. A queda foi de 61% entre janeiro e agosto deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Bom demais, né? E para a gente continuar assim, a Secretaria de Saúde ampliou a utilização de um equipamento chamado, olha que nome diferente, Ovitrampas. Ele funciona como uma espécie de armadilha para prender os mosquitos, para prender o Aedes aegypti. E é a Kátia Gomes que está lá para mostrar para a gente como é que funciona esse equipamento. Kátia Gomes, como é que prende o mosquitinho? Mostra aí, estou curiosa para saber. Boa tarde de novo. Vanessa, boa tarde mais uma vez. Olha, na verdade, não é nem o mosquito que fica ali preso, são os ovos do mosquito Aedes aegypti. Ou seja, antes mesmo dele se tornar mosquito, a Secretaria de Saúde já consegue fazer, né, essa captura. E como isso funciona? É um objeto realmente muito simples. Vou mostrar aqui para vocês. Na verdade, quem vai mostrar, eu vou pedir ajuda aqui, é o Jadir Costa, que é diretor da Vigilância Ambiental. É só um potinho de plástico com um pedacinho de madeira e o ovo fica preso? Como que funciona? Sim. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Vanessa, todos que nos escutam. Realmente é um item muito simples. É um vaso plástico de cor escura, preta, porque isso é um atrativo para o mosquito, que colocamos água com algum tipo de atrativo, com uma palhetinha de madeira muito simples, que os ovos ficam aderidos nessa palheta, né? E presos com um clipe aqui no vaso. E como que funciona? Como que eles ficam presos mesmo? Porque eu vi uma foto agora há pouco, ele mostrou pra gente, aqui nesse pedacinho de madeira fica completamente lotado dos ovinhos do mosquito Aedes aegypti. Eles ficam presos aqui. Mas como isso acontece? Vamos lá. Esse ambiente simula um depósito natural. Então a fêmea do Aedes aegypti vai procurar aqui depositar os seus ovos, só que ela não coloca na água, ela coloca na periferia. Então ela colocando nessa palheta que tem essa parte rugosa, esses ovos vão ficar aderidos. Semanalmente, um técnico recolhe essa armadilha, troca essa palheta para fazer a contagem desses ovos. E daí vai gerar nossas ações, seja de fazer mapas de calor para tornar mais eficiente o trabalho dos agentes e até mesmo pelo sequestro desses ovos, que um dia virariam um mosquito adulto. Vocês fazem esse serviço, não dá para qualquer pessoa, um morador, utilizar essa técnica em casa, não é recomendado. Sim, não é recomendado porque a gente semanalmente faz o recolhimento e a troca dessas palhetas, porque senão a pessoa pode estar criando um depósito na casa dela. Essas armadilhas ovitrampas são identificadas aqui pela Secretaria de Saúde com seu número, já são mapeadas e isso vai gerar esse mapa de calor para a gente com os ovos. Então não é recomendado porque ele vai estar criando um depósito na casa dele e ele não vai ter, talvez, os cuidados necessários com esse depósito. Eu vi também que o senhor está carregando um potinho que tem um pozinho. O que seria esse pó? Ele faz parte de todo esse equipamento? Isso aqui é levedo de cerveja, pode funcionar como um atrativo. É feita uma diluição, colocado nessa água para ser mais um atrativo para a fêmea fazer a ovoposição. Pode ser simplesmente água limpa, levedo de cerveja, alguma gramínea, feno também aqui dentro pode ajudar a atrair, mas só água já resolveria o problema. Diretor, e como funciona? Vocês pegam esse equipamento, deixam dentro de uma casa de um morador ou deixam algum local próximo? Como que é a distribuição dessa armadilha? Certo. Nossos técnicos elaboram um mapa de distribuição dentro de determinada região administrativa. É feito um contato com o morador ou o comerciante, pode ser num comércio também. Essa armadilha é colocada no peridomicílio, dentro do lote dele, mas de forma protegida de sol forte, de chuva, de animais domésticos, de crianças. Então é feita uma conversa, explicação da importância para que seja preservada a armadilha. Para a gente ter noção como que ela funciona, o senhor me disse que apenas em uma paletinha dessa daqui vocês conseguiram capturar quantos ovos? Em uma palheta agora, nesse período seco, nós conseguimos capturar 3.200 ovos. É uma situação muito crítica, ou seja, esses ovos podem ficar mais de um ano sem eclodir. Então, qualquer presença de água numa palheta dessa, ou mesmo num ambiente, um depósito natural, poderiam eclodir esses ovos e fazer os mosquitos nascerem, né?
Eu tenho alguns dados, porque houve uma redução de 61% no registro da dengue entre os meses de janeiro e agosto. Também vocês contabilizaram cerca de 25 mil casos prováveis e não teve nenhuma morte este ano, que é um dado muito importante. No ano passado, 13 pessoas morreram por causa da dengue. Esse objeto, essa armadilha, pode ter ajudado nessa redução, claro, além também da conscientização da população. Sim, certamente. Os dados, essa diminuição no número de casos prováveis é fruto de uma associação de trabalhos. A armadilha que nós já temos em 11 regiões administrativas é mais uma ferramenta. Mas nós temos a inspeção do profissional de saúde, do agente de vigilância ambiental, nós temos o controle químico e, igual você falou, o nosso cuidado, 10 minutos por semana na nossa casa, no nosso lote, no nosso terreno, a gente consegue diminuir esses números cada vez mais. Não estamos no período chuvoso, mas agora precisa acender o alerta também, porque se estamos na seca e tiver uma água ali parada, a gente pode imaginar que foi a própria pessoa, o próprio morador que deixou, porque não está chovendo. Então, sempre ficar de olho, fazer a troca da água ou, em caso de plantas, evitar deixar a água, deixar mais ali uma terra, algum adubo. Sim, todo esse cuidado que você falou é importantíssimo. Essa época seca talvez seja de mais cuidados. A gente não consegue enxergar algum depósito, algum lugar que está chovendo, que a gente está vendo que está recolhendo água, né? Então é um momento de a gente ter mais cuidado com o nosso terreno, né? E fazer isso que você falou, limpar, se tiver um pote de cachorro com água, passar, limpar a periferia, que a gente viu aqui, que é onde a fêmea gosta de fazer oviposição. Muito interessante, não é, Vanessa? A gente ficar atento, né? Os ovos, eles não ficam dentro do potinho, eles ficam grudados aqui na lateral. Isso é muito interessante. Interessante demais, Kátia. Inclusive, gente, porque eu sou da época do fumacê. Diretor, eu estou super curiosa, e aí quando ele fala sobre a presença de animais, quando a Kátia perguntou, diretor, sobre onde colocar, você falou dos locais de comércio, você falou cuidado com os animais. E aí a minha curiosidade é perigoso os animais atrapalharem a função da armadilha ou é perigoso para os animais domésticos? E um outro ponto, vocês deixam e depois de quanto tempo que fazem a retirada? Boa tarde, né? Boa tarde, Vanessa. Então, o cuidado é justamente para o animal doméstico não atrapalhar o uso da armadilha. É um gato que possa derrubar aqui, um cachorro, uma criança que possa chutar uma bola, porque isso aqui não tem cuidado, não faz mal para a saúde das pessoas, né? O fumacê que você citou é um controle químico, ainda é utilizado em regiões muito específicas, né? Então, onde nós temos que fazer um bloqueio de número de casos, tudo isso aí é utilizado. Quanto tempo depois que é retirado, vocês deixam? Quanto tempo? Semanalmente a gente faz o recolhimento dessa palheta, a contagem de ovos, mas ela fica lá na casa do cidadão até o tempo que for possível. Nós fazemos esse acompanhamento, esse monitoramento, tem que ser um tempo prolongado para que isso aqui gere mapas de calor, para a gente saber, poder otimizar o trabalho dos nossos agentes, né? Ver onde está tendo mais ovos para a gente conseguir manejar o pessoal para que o trabalho seja mais efetivo. Maravilhosa essa armadilha aí, mas a gente não deixa de continuar com o alerta, né? Pedindo os cuidados mesmo, que a gente já sabe aí, se você tem algum lugar na sua casa que pode virar um foco, às vezes é um pneu ali, qualquer tipo de coisa que pode acumular água. Como a Kátia já falou, a gente ainda está na seca, mas não é por isso que a gente tem que evitar esses cuidados aí. E agora, com essa novidade, pelo menos para mim, viu, gente? Uma super novidade, que é essa possibilidade de ter em casa essa armadilha aí para pegar os ovinhos antes de virar mosquitinho. Né, Kátia? Segurança também, Vanessa, né? Não, é uma armadilha simples, barata e tem ainda uma novidade. O Ministério da Saúde vai enviar mais armadilhas dessa aqui para o Distrito Federal, ou seja, vai ampliar esse trabalho preventivo. A expectativa é que vocês recebam quantas armadilhas dessa? Bom, estamos na iminência de receber mais 1.500 armadilhas. Nós já temos instaladas em 11 regiões administrativas do DF, Samambaia, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo e outras que agora não me recordo. Mas até o ano que vem queremos instalar em todas as regiões administrativas do DF essas armadilhas. Tem que ser feito um cuidado criterioso para a instalação. Cada região tem suas características ambientais próprias.
presença de matéria orgânica, lotes mais próximos do outro, muros mais altos, casas, apartamentos, tudo isso é levado em consideração na hora de fazer a estratégia de colocação das armadilhas. Agora eu fiquei com uma dúvida, quando vocês colocam uma armadilha dessa, passa um tempo, percebem que ali não capturou nenhum ovinho, é porque não está funcionando e vocês fazem a mudança do local da armadilha? É uma estratégia que é possível ser feita. Se a gente não tem presença de ovos, não temos casos humanos acontecendo, a gente pode otimizar o uso dessas armadilhas, sim. É uma possibilidade. São estratégias que nossos técnicos desenvolvem. Maravilha. Aí, Vanessa, resultou nessa redução de 61% dos casos de pessoas contaminadas pela dengue aqui no DF. E a gente sabe que dengue é uma doença que pode matar, então precisa sempre ficar esse alerta para a população nunca se descuidar daquele potinho, principalmente de planta e também de animal que acumula água. Isso mesmo, Kátia, muito obrigada. Mosquitinho pequenininho e perigoso que mata-se. Olha só, um canteiro de obras, ele pegou fogo no noroeste. O incêndio foi perto de um residencial e felizmente não teve nenhuma vítima. Os moradores da região, eles ficaram assustados com as chamas e a fumaça. No total, 6 viaturas dos bombeiros foram até o local e os militares apagaram o incêndio que estava concentrado em um entulho no 7º andar do edifício. Eles usaram os extintores que estavam ali mesmo no local. Foram quase 25 minutos de combate às chamas e ainda não temos informação sobre o que causou este fogo. E você vai conhecer agora um projeto bem bacana chamado Doadores Valentes. Ele foi desenvolvido por alunas do Instituto Federal de Brasília. O aplicativo incentiva as campanhas de mobilização para doação de sangue. Fora isso, busca incentivar as pessoas a se tornarem, claro, doadores regulares. Quem já precisou ou conhece alguém que dependeu de uma bolsa de sangue na luta pela vida, sabe da importância da doação. Hoje em dia, os mitos em cima da doação de sangue diminuíram bastante, mas ainda afetam algumas pessoas. Para ajudar a incentivar a doação de sangue, uma turminha do bem se uniu e está desenvolvendo um aplicativo. Ele foi desenvolvido durante o projeto chamado Tech School 2023, organizado pelo grupo de alunas das Ciências Exatas da Universidade de São Paulo, a USP. O aplicativo Doadores Valentes venceu em 2021 o primeiro lugar na categoria Sênior. Uma das responsáveis pelo app é esta estudante do IFB de São Sebastião. A Natália é uma aluna de destaque e referência na unidade. Eu tive essa ideia quando eu estava nas minhas férias em Minas Gerais. A gente estava na primeira semana da Tech School 2023 e lá tinha que ter uma ideia para o nosso aplicativo. Nisso eu fiz fazendo algumas pesquisas, a internet não era muito boa, mas eu consegui fazer, lidei com essa limitação e eu achei doação de sangue. Eu achei que seria um tema muito relevante, pois a gente vê muito nos jornais que o estoque de sangue nos bancos de sangue está baixo. Eu sou muito fã da Natália, ela vai ficar com vergonha, mas ela é uma estudante que, de fato, nos orgulha muito nesse sentido, porque ela entendeu desde a hora que entrou aqui a nossa vocação, né? A vocação para uma formação que é mais ampla e uma formação que está muito conectada com a comunidade. O aplicativo Doadores Valentes inclui em seu menu de serviços recursos como localização dos principais hemocentros por estado, regras para a doação, informações e dicas de segurança na pré- e pós-doação, requisitos para os doadores, bancos de demandas dos principais centros sanguíneos, calendários de notificação para doação, ranking de doação valente por estado, troféu valente, identificando quem a pessoa beneficiou e um clube de vantagens para a troca dos pontos. Ela vai ganhar cupons de desconto em lojas e empresas parceiras, além de poder ajudar pessoas. Foram 2 meses de desenvolvimento numa conexão Distrito Federal, Maranhão, Roraima, Bahia. E agora o aplicativo já está assim, praticamente pronto. Inclusive já tem data para ser lançado. Mas precisa agora de uma forcinha para conseguir entregar
os benefícios que o aplicativo promete para incentivar as pessoas a doarem. A gente precisa de parcerias para trazer esses benefícios para aquelas pessoas que doaram sangue, parcerias com empresas, comerciantes, da área da tecnologia, da área da saúde. A gente precisa muito para colocar o projeto para frente. Até o momento foram mapeados 90 centros de doação de sangue no país e foi feito contato inicial com o Hemocentro do Maranhão. E também tem um mapa, que é onde você pode obter informações de hemocentros de saúde, onde você pode doar que seja perto da região onde você mora. Doe sangue, doe vida, né? Salve vidas. Agora vamos trazer um caso que é um alerta para pais de crianças e adolescentes. Um jovem de 18 anos, ele foi preso no Recanto das Emas por aliciar adolescentes na internet. Ele fazia com que as meninas enviassem para ele material pornográfico delas. E olha só, as obrigava a chamá-lo de mestre, além de incentivar o suicídio. Um caso extremamente grave e que acontecia virtualmente. O Davidson Santos está na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos e tem mais informações dessa operação. David do céu, para piorar, o suspeito ainda usava a rede de computadores de uma universidade diretamente ligada ao Ministério da Educação para divulgar os materiais de abusos aí às adolescentes. Boa tarde de novo. Boa tarde, Vivi. Pois é, a gente está aqui na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, como você falou. O Theo, o delegado responsável pela investigação, está aqui do nosso lado porque a Polícia Civil ela deflagrou realmente essa operação chamada gaslighting. Para você que está em casa entender, gaslighting é um suposto abuso psicológico que o abusador faz com a vítima e a vítima não tem mais a percepção da realidade e acaba sendo ali seguindo as ordens do abusador. E foi realmente o que acontecia. Esse rapaz que foi preso de 18 anos, inclusive pagou fiança, os pais estiveram aqui na delegacia, ele pagou fiança de R$4.000 e já foi liberado, os pais estavam completamente envergonhados, estavam constrangidos realmente com a situação. Esse jovem fazia o quê? Ele tinha um canal no YouTube e nesse canal do YouTube ele dava ali aulas de motivação, autoajuda para as pessoas. As pessoas ali que comentavam, tinham um certo contato com ele já angariava a confiança dessas pessoas e aí depois disso, depois de tendo a confiança através das redes sociais, ele pedia fotos íntimas dessas meninas e também depois de ter ali mais contato fixo com ele também incentivava ali a automutilação. E, inclusive, essa automutilação acabou sendo feita em alguns casos que a Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos está investigando. E aí, induzia também essas meninas ao suicídio. Mas como é que um computador ligado ao Ministério da Educação se encaixa nessa história? Ele cursava áudio e vídeo na Universidade Federal e ele tinha contato com esse computador na faculdade. Conforme o delegado Theo vai explicar para a gente daqui a pouquinho, ele passava muito tempo nesse computador. E aí talvez seria uma forma também dele burlar e atrasar um pouco a investigação, porque centenas de outras pessoas usavam também esse mesmo computador que ele usava na universidade para fazer alguns trabalhos. E ele usava esse computador da Universidade Federal para poder também praticar esse crime e compartilhar essas imagens. Aqui na delegacia, então, que já estão sendo investigados, a gente está no meio dessa investigação, inclusive, o Theo deu uma parada na investigação para poder falar com a gente sobre esse jovem que também mantinha esse material pornográfico em casa, no computador de casa, não é isso, delegado? Obrigado por atender a gente aqui na delegacia. Boa tarde. Justamente, a gente conseguiu fazer essa investida, uma busca e apreensão na sua residência e lá nós localizamos também vasto material de conteúdo vinculado à pornografia infanto-juvenil, automutilação e induzimento a suicídio e automutilação. Ele convencia essas vítimas ali, nesse primeiro contato, através desse canal no YouTube, e depois que já tinha fisgado essas vítimas, vamos dizer assim, ele continuava pedindo aí as fotos e depois a automutilação. Justamente, a empreitada dele era por meio do YouTube, né? Ele tinha um canal com cerca de 4.000 seguidores e ali ele expunha vídeos de autoajuda, com conteúdo de apoio à depressão e ele utilizava dessas vítimas que procuravam ele com essa peste de ser
antidepressivo e tudo mais, criando uma rede de apoio para que elas ganhassem ali uma certa confiança e tranquilidade em conversar com ele em rede privada. Na rede privada ele exigia os nudes, e após isso, de posse desses nudes, passava a chantagear e manipular essas vítimas para que elas fizessem condutas ordenadas por ele, qual seja automutilação, escrita com navalha dos seus nomes, dos seus próprios corpos, e inclusive progredindo para uma tentativa de suicídio. Olha, VV, a situação só piora. Os pais desse jovem de 18 anos estiveram aqui na delegacia, inclusive. A mãe relatou em off, porque não quis gravar a entrevista, que ele vivia só no quarto, trancado ali nas redes sociais, no seu computador, e que não imaginaria nunca que o filho estivesse fazendo isso. E quando eu falo que só piora mesmo, porque o pai dele trabalha no Corpo de Bombeiros Militar aqui do Distrito Federal. E aí ele tinha um acesso a armas. E a polícia está investigando um suposto massacre que ele provavelmente estava planejando para poder fazer com as vítimas, com as pessoas que praticavam bullying com ele, não é isso, delegado? Justamente, nessa busca e apreensão domiciliar, nós conseguimos localizar 3 armas de fogo e que ele, no bojo da sua declaração, relatou que tinha o interesse de planejar um massacre escolar nesse Instituto Federal por conta de sofrer investidas dos alunos que mediante bullying, né, em face desse suposto autor. VV, aí a gente continua também comentando, detalhando os detalhes de tudo isso aqui, porque ele meio que usou de uma ousadia quando a gente falou que ele usou um computador da Universidade Federal para poder também praticar esse crime, né, doutor? Sim, os infratores cibernéticos geralmente se utilizam de computadores públicos, compartilhados por centenas de pessoas, com o fim de ocultar ali alguns vestígios virtuais, né, e dificultar a investigação. E aí essa investigação continua, cerca de 15 meninas, né, eles já tiveram meio que acesso ali, que já foram ali vítimas desse rapaz, desse jovem de 18 anos. E, além disso, outras pessoas também podem ter sido vítimas. E aí essa investigação agora se amplia talvez para mais outras áreas do país, inclusive, que vocês conseguem também chegar a esses outros pontos através dessa investigação da polícia aqui, né? Sem dúvida. Mediante a perícia, nós vamos verificar com uma contundência maior de que ele praticava esses atos, inclusive em face de vítimas fora do DF, né? A maioria desse nicho de pessoas que ele conseguia alcançar com essa manipulação era do DF, já se sabe. Contudo, a perícia ela vai ampliar a investigação e para alcançar essas outras condutas delituosas para fora do DF. VV, e aí serve de alerta, né? Os pais realmente verem o que os filhos estão fazendo. A gente não está falando de invadir 100% a privacidade do seu filho, nem nada do tipo, mas acompanhar o que ele está acessando ali, o que ele está consumindo, o que ele está fazendo trancado no quarto, o tempo inteiro ligado em alguma tela, ligado no celular ou no computador, né, VV? Dave, o que mais me chama a atenção nesse relato do delegado aí sobre esse caso é a isca. Como é que esse jovem, né, esse homem que até outro dia, ele tem 18 anos, que até outro dia também era um adolescente, a isca, o delegado traz que ele tinha um canal no YouTube de autoajuda, ou seja, ele estava buscando pessoas fragilizadas, pessoas que acessavam a internet para buscar ajuda para os problemas que estavam passando. Gente, imagina a situação, a pessoa acessa um vídeo onde ela vai buscar uma palavra de afeto, de consolo, por um problema que ela está passando, por uma situação e, de repente, ela cai numa situação dessa, Dave. O que mais choca é isso, a armadilha dele, a isca para pegar essas adolescentes era a autoajuda. Ele sabia da fragilidade, ele não estava procurando pessoas prontas, pessoas que estavam de bem com a vida, não. Ele estava procurando pessoas que precisavam de ajuda para fazer isso. E ainda por cima, um gênio do mal, porque ele utilizava computadores que tinham computadores com acesso a várias pessoas, justamente para dificultar ainda mais o acesso da polícia para colocar as mãos nele. Fala um pouquinho mais sobre essa fragilidade das vítimas, por favor. Pois é,
apresentadora no estúdio, a VV, ela está falando sobre a fragilidade que ele encontrava essas pessoas, que as pessoas estavam procurando ali um conteúdo para sair da depressão, se animar mais, essa autoajuda, e ele usava-se desse meio que, vamos dizer assim, dessa fragilidade dessas pessoas para poder chegar até elas, pegar a confiança delas para depois praticar os crimes, não é isso? Justamente, ele utilizava desse quadro psicológico abalado que essa vítima já detinha, e se utilizando dessa vulnerabilidade que ela tinha psicológica, ele passava a manipular e chantagear ela, ordenando que ela praticasse uma série de condutas, né? Dentre elas a automutilação e o suicídio, né? São denúncias graves, são crimes, mais de um crime, inclusive, que ele cometeu. A gente está cedo para falar ainda disso, que vocês estão com a investigação na mesa aqui ainda, mas somando tudo isso por alto, ele pode pegar alguma pena já com esses 18 anos, recém-18 anos, por exemplo, ele tendo feito crime com 17 também, ele ainda responde. Como é que vai funcionar isso? O crime pelo qual ele está respondendo nesse momento é um crime de armazenamento de conteúdo pornográfico infanto-juvenil. Esse crime ele tem uma característica de ser permanente, porque enquanto ele está armazenando, o crime ele continua se perfazendo. Então, o flagrante residiu na incidência desse delito, contudo, a investigação vai aprofundar para alcançar outros tipos de infração penal, a exemplo da indução ao suicídio e automutilação, que já é um outro crime, bem como o registro não autorizado de imagens sexuais dessas vítimas. Pois é, e aí a gente deixa aqui sempre o alerta, né, VV, de que os pais têm que ficar realmente atentos a isso, né? Dave, como é que foi a primeira denúncia? Como é que a polícia ficou sabendo que ele estava agindo? Como é que foi a primeira denúncia até chegar nesse homem? Aí, delegado, a apresentadora no estúdio está perguntando como é que foi a primeira denúncia que chegou até vocês. Como é que vocês ficaram sabendo ali da primeira vez que vocês souberam desse caso? Como é que foi que chegou até vocês? Foi pelo computador? Foi por uma denúncia aqui na delegacia? Como é que foi isso? Essa investigação ela se baseou em inteligência policial. Nós da DRCC, nós temos um monitoramento contínuo de pessoas que fazem esse compartilhamento desse conteúdo pornográfico, por conta de acordos internacionais, dentre os quais a PF e a Polícia Civil, por meio da DRCC, estão abarcados. Então, por meio dessa inteligência policial, diligências cibernéticas, nós conseguimos verificar que ele armazenava esse conteúdo ilícito. Aí armazenava esse conteúdo ilícito, principalmente no computador da universidade, que foi onde vocês tiveram esse primeiro esse primeiro contato, vamos dizer assim, esse rastreamento desse conteúdo, e aí depois a investigação começou, e aí por fim se deu com a prisão dele lá na casa dele no Recanto das Emas, é isso? Justamente, o computador público da faculdade tinha vasto material vinculado à pornografia infanto-juvenil. Contudo, na casa dele tinha mais material, né, por conta de ser um computador pessoal dele e ter mais dispositivos cibernéticos à disposição dele, como notebooks, celulares, drives, etc. Aí, VV, também o que chamou a atenção foi, no meio dessa investigação toda também, o delegado contando pra gente que ele até planejava fazer um massacre com quem praticava bullying com ele. Então a situação ela ia meio que aumentando, tomando uma proporção muito grande, tendo em vista que ele tinha acesso à arma de fogo pelo pai dele trabalhar na corporação do Corpo de Bombeiros. E os pais estiveram aqui, como eu já disse mais cedo, a mãe estava completamente abalada, também envergonhada, conforme a gente ouviu aqui na delegacia. E aí eles pagaram a fiança do filho e o filho vai agora estar em liberdade, né? Ele vai responder esse crime em liberdade com a investigação. Como é que vai acontecer agora, doutor? Sim, ele responde esse processo em liberdade uma vez que ele foi afiançado, né? O crime comporta o arbitramento da fiança, ele quitou essa fiança e ele segue acautelado, só que em liberdade provisória. Mais algum comentário aí do estúdio, VV? Dave, ele achou que a internet era a terra de ninguém, no mínimo, né? Porque ele estava tentando fazer ali com que não fosse pego. Mas, inclusive, fica aí o recado e o alerta para quem acha que a internet é terra de ninguém. O delegado acabou de falar que não, porque a gente perguntou como é que surgiu a primeira denúncia. A polícia está de olho. Um ponto que o Dave traz também com relação a esse caso, a vergonha dos pais que sequer sabiam o que o filho de 18 anos estava fazendo. Eu queria saber se a gente tem informação sobre quantas vítimas, né? Quantas pessoas aí foram vítimas dele. Se eu acredito que não, até porque você traz o relato da mãe completamente surpreendida com o que o filho estava fazendo. Graças a Deus,
o massacre não deve mais acontecer, mesmo tendo pago a fiança, e ele agora pelo menos deve estar mais atento, sabendo que a polícia está de olho no que ele faz. Ele pretendia fazer um massacre contra quem fazia bullying com ele. Olha a situação, fica até um alerta para essa família, né? Cuidar do lado psicológico desse homem, né? Que agora já tem 18 anos, desse rapaz aí. Mas o que eu quero saber, Dave, é com relação às vítimas, se a gente consegue ter uma proporção, como ele funcionava aí como influenciador digital, né? Um influenciador do mal, com um canal, inclusive, com vários inscritos no YouTube. Esse canal dele já foi derrubado do ar. Como é que fica essa questão também com relação ao canal dele, né? E também eu queria saber, com relação às vítimas, se ele tinha já passagens antes, que a gente acredita que não, se o canal já foi tirado do ar. Beleza, vou passar aqui para o delegado então, VV. A próxima questão que a VV faz, impressionada com essa história toda, é a quantidade de vítimas. Você falou que chega a ser cerca de 15, mas se vocês estão investigando mais, e se esse canal do YouTube dele já foi retirado do ar, esse conteúdo continua online ainda, o que vai o que tem sido feito para poder barrar essa continuidade desse trabalho que ele fazia, trabalho entre aspas, que ele fazia na internet? Sim, o canal dele, nós vamos fazer um pedido administrativo para o bloqueio, né, e banimento desse canal, uma vez que ostenta conteúdo ilícito, né, de suicídio, de uma série de outras questões envolvendo automutilação. E sobre as vítimas, até agora, no momento, são 15 que vocês conseguiram mais ou menos ali identificar, né, nesse processo de investigação. Mais provável que tenha mais e vocês vão continuar a investigação, inclusive em outros estados, né, para ver se isso aconteceu também em outros estados aqui da federação. Sem dúvida. A investigação revelou, a princípio, com essa busca e com o laudo preliminar feito sobre esses equipamentos informáticos, que ele tinha uma série de vítimas no DF. Mas nós acreditamos, pelo método que ele utilizava, que esses crimes também eram perpetrados contra pessoas de fora do DF. E aí agora, após essa cautelar, né, que foi a busca e apreensão, nós vamos promover diversas diligências com o fim de localizar essas outras vítimas. VV, é um crime que realmente assusta. Eu não sei, delegado, posso ser leigo nesse assunto, mas como esse rapaz, essa pessoa é chamada, suspeita ainda, já existe indícios de que é um criminoso realmente, como é que a gente pode adequar ele nesse sentido aqui? Sim, ele estava na condição de investigado até o presente momento, né? Contudo, em razão do vasto material que foi apreendido e que com certeza robusteceu a nossa hipótese criminal de que ele é um cybercriminoso, eu promovi o indiciamento dele, então ele passa da condição de mero suspeito para indiciado. Então, esse indiciado, ele chegou em algum momento aqui, quando esteve na delegacia com vocês, a assumir alguma autoria, alguma coisa? Ele ficou calado quando conversou com vocês? Como é que foi esse contato com ele pessoalmente aqui? Esse autor, ele foi bem colaborativo, ele quis esclarecer os fatos à justiça, então ele confessou a prática de todo o ilícito. Confessando então a prática desse ilícito, a Polícia Civil do Distrito Federal, que tem desempenhado sempre um trabalho de ponta, vamos dizer assim, com isso, porque, conforme a VV estava dizendo no estúdio, delegado, o pessoal de excelência, conforme a diretora está falando aqui no ponto comigo, a gente está vendo aí que internet não é mais terra de ninguém, vocês estão realmente na cola, que vocês realmente procuram ali e com certeza acham, porque acharam essa pessoa que estava aí usando um computador que centenas de outras pessoas usavam numa faculdade, eles conseguiram meio que identificar, foram até essa pessoa, acharam mais material pornográfico na casa dessa pessoa, então o trabalho de excelência que vocês desempenham é de suma importância. Eu queria também que você fizesse um alerta para que como os pais podem proceder nessa vida virtual que os filhos levam dentro de casa, por exemplo, fica o tempo inteiro colocado ali dentro do quarto trancado com o computador. O que você dá de conselho para esses pais? É educação virtual, né? E que esses pais sempre monitorem as redes sociais dos filhos, sobretudo o Discord, que nós aqui na investigação verificamos que é um reduto de cybercriminosos e que pratica uma série de outros crimes, além da pornografia infanto-juvenil. É isso, VV, um crime aí dessa pessoa que cometeu aí na internet virtualmente, mas que a DRCC, a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, investigou, foi a fundo, achou realmente o responsável por isso, achou o material pornográfico e agora ele vai ser encaminhado aí, a investigação continua e vai ser encaminhado aí, agora vai estar à disposição da justiça, VV. A casa caiu, Dave. Obrigada, viu? Olha só, você que está em casa, a gente está com o número 97 aqui na tela. Não deixe de denunciar, a gente sabe aí que o acesso
desse homem de 18 anos a muitas pessoas por causa da internet. Então, se você foi vítima aí desse homem que se intitulava o Mestre, não deixe de procurar uma delegacia de polícia ou ligar 197. Você não precisa se identificar, até porque quanto mais gente denunciando, maiores são as chances de que realmente ele fique preso, de que ele cumpra a pena. Então, a gente faz esse alerta aí. Eu faço um alerta também, inclusive para os pais, como o delegado falou, monitore, tem aplicativos para você instalar no celular do seu filho, no tablet. Então, monitore o que o seu filho está fazendo, não só para que ele seja vítima desse tipo de criminoso, mas para também que ele não seja um criminoso. Porque o Dave contou que é o filho de um bombeiro, que a mãe estava ali atônita. Ela estava sem entender o que meu filho, ele passava muito tempo no quarto, mas às vezes essa mãe achava que ele poderia até ser vítima de alguém, de um criminoso, e na verdade ele era o criminoso. Então um alerta que vai aí numa via de mão dupla para você monitorar o seu filho para não ser uma vítima e para você monitorar o seu filho para ajudar ele também num atendimento psicológico que ele está precisando, porque vocês viram aí um gênio do mal que usava a artimanha da dificuldade das pessoas diante de uma depressão, de uma tristeza, para fazer com que as meninas mandassem aí fotos, nudes e até se mutilasse, incentivando o suicídio. Então, você que foi vítima, ligue 197, você pai e mãe, monitore o seu filho, porque a linha aí é de mão dupla. A Polícia Civil continua procurando os homens, 2, que sequestraram uma mulher que voltava do trabalho lá na Asa Norte. Ela embarcou num transporte pirata. Ela foi levada para um cativeiro em Cristalina de Goiás. A jovem de 21 anos entrou no transporte pirata na Asa Norte depois de sair do trabalho. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o carro chega na plataforma superior da rodoviária do Plano Piloto. Ao tentar descer, o motorista e cobrador anunciaram sequestro. Ela foi a última passageira a desembarcar e o motorista não efetuou, não passou a chave Pix. Nesse momento, ela percebeu que as portas traseiras não tinham maçaneta. Após o sequestro, a jovem foi levada para um cativeiro no distrito de Campos Lindos, em Cristalina. Na manhã seguinte, os criminosos ligaram para a família da vítima pedindo resgate e fizeram várias ameaças de morte. Contrariando a orientação da polícia, os familiares pagaram valor. Não conseguiram sacar uma quantidade muito elevada devido aos limites diários. Eles tinham, então, a intenção de permanecer com ela em cativeiro até tantos dias necessários fossem quanto para poder sacar toda a quantia. O cativeiro ficava em um barraco nos fundos da casa da mãe de um dos sequestradores. A polícia teve acesso a um áudio enviado por ela para uma amiga depois de desconfiar do envolvimento do filho. Eu tô aqui, esperando para qualquer hora a polícia aparecer aqui. Porque se eles virem aqui na minha casa, o barraco aqui tá aberto, nem trancar, não tranquei. Minha casa está aqui disponível para eles olhar, revistar. Se achar alguma coisa aqui nesse lote, eu vou dizer não é meu. Se achar, é dele ou de alguém que anda com ele, porque eu não vou assumir nada, eu não tenho nada a ver com isso. Segundo a polícia, depois de receber os pagamentos da família, os bandidos abandonaram a vítima na rodoviária de Sobradinho. Os criminosos, identificados como Rubens Brainer Moraes Cardoso, de 33 anos, e Marcos Rogério Junqueira, de 50 anos, estão foragidos. Se você viu um desses 2 aí, denuncie. O número é 197. E olha só agora, atenção, porque hoje pode ser o dia mais quente do ano até o momento. Meu Deus do céu! O Instituto de Meteorologia, o IMET, prevê que a temperatura chegue aos 34 graus hoje à tarde, gente. A Defesa Civil chegou a enviar por SMS um alerta de perigo por conta da baixa umidade do ar. O recorde de calor neste ano foi de 33 graus na estação lá de Águas Emendadas, lá em Planaltina. A gente até falou disso, viu? Teve no domingo aí, já teve essa semana. Então, será o que fazer diante desse calorão todo, meu povo? Quem vai responder essa pergunta pra gente é o Maicon. Maicon do céu, tá aí nesse sol. Tô vendo que tem protetor solar aqui no... Passou? Já passou o protetor solar? Já direitinho, não tem como não passar, né, bebê? O sol tá quente na sombra
já está quente, imagina ficar se expondo ao sol. Como você bem adiantou, tem previsão de mais um recorde. Ontem, a temperatura mais alta do ano foi registrada na estação de Águas Emendadas em Planaltina. Foram 33,2 graus e existe a previsão justamente para que hoje sejam registrados 34 graus. A gente está vendo temperatura subindo e olha, um detalhe, essa temperatura mais quente registrada ontem, VV, ela só foi registrada aqui no DF em 2020, ou seja, voltamos a aquecer aí e se atingir 34 graus, o que a gente reforça? É importante hidratar cada vez mais, porque a umidade do ar também segue baixa. A gente, claro, procurou a sombrinha para fazer essa participação ao vivo aqui, porque no sol ninguém aguenta. Tem o risco da temperatura mais alta, VV, mas tem notícia boa também. Sabia que tem previsão de chuva para o fim de semana? A gente olha para trás assim, vê poucas nuvens e fica, será que tem como chover mesmo? Mas segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, esse calorão, essa onda de calor deve provocar no final de semana, VV, inclusive pancadas fortes de chuva com previsão de granizo em áreas isoladas aqui do Distrito Federal. Então é importante ficar atento aí, como a Defesa Civil já mandou as mensagens, os SMS, tem que ficar alerta, VV. Ô, Maicon, eu tô morrendo de rir aqui, sabe por quê? Você tá na maior folga. Quando eu voltar pra rua, eu quero um link desse jeito aí. Você passou protetor solar, mas eu quero saber se hidratou, porque a hidratação é tudo. Então, no meu link vai ter protetor solar e vai ter água de coco também. Eu vi aí o nosso cinegrafista Dentinho maravilhoso fazendo umas imagens lindas, porque a seca aqui em Brasília, ela é desse jeito. Ela agride a gente, mas ela traz imagens maravilhosas. É um céu limpo, azulzinho, é uma coisa maravilhosa. E você, Maicon, hidratando aí com a sua aguinha. Não tem água de coco, mas tem aguinha, né? A dica é hidratar, né? Não dá pra segurar a onda de outra forma. Não dá, VV, até porque com a umidade baixa a gente fica cada vez mais sensível, né? É recomendado, em média, que as pessoas bebam ali cerca de 2 litros de água por dia para o corpo aguentar. Então vamos contribuir, vamos hidratar. Inclusive você aí, ó, não tiver uma folguinha, bebe um pouquinho de água, porque o tempo tem judiado, né, VV? Maicon, ó, tem um copinho aqui no estúdio, viu? Já vou pegar o meu, mas antes disso, obrigada pra você. Toma a aguinha aí. Vamos falar de coisa boa de novo aqui, gente. Alô, professores, oportunidade para vocês. A Casa Thomas Jefferson e a Embaixada dos Estados Unidos, elas estão oferecendo um curso de aprimoramento para professores de língua portuguesa da rede pública do DF. Muito legal, olha aí, gente. Uma excelente oportunidade de reciclagem e capacitação profissional que todo mundo precisa, né? As inscrições, elas vão até o dia 31 de agosto. E quem tá lá para contar pra gente os detalhes? Kátia Gomes. A Casa Thomas Jefferson abriu inscrições para programa gratuito para professores de inglês da rede pública. Essa iniciativa começou em 2019 e para falar como que vai funcionar essa inscrição e quem pode participar, eu vou conversar agora com o Frank Couto, que é coordenador nacional do programa Bright. Seja muito bem-vindo. Conta pra gente como é que funciona o programa, quem pode participar, qualquer professor da rede pública? Sim, esse é um programa para professores de inglês da rede pública do Distrito Federal e a gente também tem uma turma online para professores de outros estados da região Centro-Oeste. Basta ser um professor de inglês em atuação na rede pública de ensino desses estados. E o que oferece o programa? Esse é um programa que faz uma revisão, uma atualização metodológica das práticas de ensino de inglês nessas escolas. A nova BNCC, Base Nacional Comum Curricular, abriu uma série de oportunidades para a gente poder ensinar o inglês não como conteúdo, mas como habilidade. Então a gente oferece esse programa para esses professores para ajudá-los nessa revisão metodológica que essa mudança precisa, né, necessita. Então não é aquele curso tradicional, é um curso menor? Quanto tempo dura? Ele é um curso que tem 2 módulos. O primeiro módulo dura 9 semanas. Essa é a seleção que a gente está fazendo agora. Então é um curso curto, é um curso que inclui, né, uma parte síncrona de aulas ou online ou presenciais e uma parte assíncrona de atividades. O total de horas dessas 9 semanas é de 50. São 50 horas ao todo. Esse programa é uma parceria entre a Casa Thomas Jefferson e a Embaixada dos Estados Unidos. Qual que é a importância de oferecer um novo método
para professores que já têm formação? Esses professores, eles têm uma prática, né, metodológica que é muito calcada no ensino de inglês nas escolas públicas, como ele sempre foi ensinado antigamente, como conteúdo. Agora, com a nova Base Nacional Comum Curricular, a gente tem outras oportunidades, a gente tem a oportunidade de ensinar o inglês de forma mais focada na habilidade da língua, na comunicação. Então, para ajudar nessa mudança, para ajudar esses professores a fazer essa revisão metodológica que essa oportunidade pede, a gente oferece essa ajuda, esse programa para ajudá-los nessa transição. Quantas vagas? Nós temos em Brasília, né, para o Centro-Oeste, 50 vagas. No Brasil todo, são um total de 400 vagas. Aí aqui em Brasília o curso funciona de forma presencial ou não? Também é virtual? Teremos duas turmas, né? Uma turma ela vai ter encontros síncronos presenciais na nossa unidade de Águas Claras e a outra turma vai ter encontros síncronos online. Então a gente pode abarcar também quem só tem interesse em fazer um curso online, 100% online. E como que o professor pode fazer para se inscrever? Onde que ele entra? Bom, nas redes sociais da Casa Thomas Jefferson, a gente tem todas as informações sobre as inscrições. O professor vai fazer uma inscrição para o processo seletivo e aí 50 desses professores, né, vão ser selecionados para fazer o curso. Então é só entrar lá, fazer a inscrição. Se passar o número de inscrições, por exemplo, aí vocês vão fazer uma seleção? Se a gente tiver mais de 50 inscritos, a gente faz uma seleção junto com a Embaixada dos Estados Unidos, né, para pegar os professores que podem se beneficiar mais dessa revisão metodológica, né? Uma outra coisa que a gente pensa nessa seleção é que se a gente tiver muita gente nos procurando e gente que tem interesse em fazer o curso online, a gente pode redirecionar esses professores para fazer o curso online de outros estados, com outros parceiros. Muito bacana. Esse programa ele acontece uma vez no ano, porque se a pessoa não conseguir participar esse ano, ano que vem deve ter novamente? Ano que vem a gente tem novamente. A gente não pode prometer que ele acontece todo ano, porque ele depende dessa parceria com a Embaixada. Mas, normalmente, desde 2019, por exemplo, a gente tem tido ele todo ano e a gente espera conseguir continuar com isso. Então, fica aí a dica, uma excelente oportunidade para os professores da rede pública aperfeiçoarem o conhecimento. E por hoje é só isso, obrigada pela companhia. Eu vou me despedir porque a galera do esporte já chegou, não desliga, fica com a gente.